Mais um SDCast está começando agora. Sejam muito bem-vindos aqui ao podcast que a gente já tem que falar o mais rápido possível, porque está chegando a data Santos Digital Week, 13 e 14 de novembro em Santos, e você não pode perder palestras gratuitas, palestras pagas, feiras de negócios e os maiores palestrantes do Brasil reunidos em um único lugar, não é mesmo, Marcelo Roxo? Reunidos todos em Santos. Santos vai parar nessa semana de novembro, hein? Exatamente, Santos vai parar, esse é o nosso objetivo, sempre dando acesso ao conhecimento para você alavancar a sua carreira, alavancar o seu negócio, mudar de emprego se você quiser, mudar de área também, vou começar a empreender. A gente está aqui para te dar acesso a todo o conhecimento que você merece e precisa para alavancar. E hoje temos um conhecimento chave aqui. Muito importante. Muito importante. English. Você quer falar em English? Cara, eu não vou arriscar, tô um pouco tranquilo aqui, por mais que eu tenha formado. Eu formei no CNA, hein, CNA. Oh, Só que CNA, eu posso fazer você hein? passar vergonha nesse exato momento. CNA. Porque se eu falar aqui, o CNA vai falar assim, não, esse rapaz não formou no CNA. Ele não formou com a gente. Ou então vai falar assim, ih, CNA, é isso que você formou? É isso que você formou. É melhor a gente deixar pra lá. Eu até provoquei o nosso convidado se valeria a pena fazer esse episódio 100% em inglês, mas a gente deixa pra IA. Isso, aí a IA faz por nós, né? Graças a Deus tem. Inclusive, é uma pergunta que eu vou fazer para ele. Ainda precisamos aprender inglês na era da IA? O tio Zuki disse que agora o Instagram vai transcrever na hora a tua fala. Exatamente, é traduzir, né, meu bem? Transcrever é outra coisa, vamos lá. Tá vendo? Eu não sirvo nem pra isso. É neste climinha que a gente começa pra gente conversar com ele, o cara que está bombando nas redes sociais, porque ele é influencer, mas tudo começou porque ele é professor de inglês, obviamente, e ele está aqui conosco hoje. Olá, seja muito bem-vindo! Obrigado, thank you. Can I say it? Thank you. Thank you, eu entendo. Thank you, você entendeu? Vamos começar com o inglês básico, né, gente? Nível 1. Verbo, o que a gente viu é verbo to be. Verbo to be, the book is on the table. É isso aí. É um prazer estar aqui, gente. Obrigado pelo convite. O prazer é nosso. É muito legal ter uma pessoa que ensina tanto e de um jeito tão leve e tão gostoso, porque essa é a melhor parte. Porque inglês, aqui é um desabafo a todas as escolas de inglês que eu passei um dia e nunca me formei, sem ter a capacidade, sempre foi algo chato de se aprender. Porque era obrigatório, no meu caso, né? Minha mãe me obrigava, você tem que fazer inglês. Aí você ia para a escola de inglês tradicional, você sentava lá, e aí ficava the books on the table, literalmente. Aí ficava ouvindo aquelas fita, cassete. Parava fita. Que pausava. Unity 3. Yes, é isso aí. Só que, repeat. Listen and repeat. Só que você não conseguia nem listening. Você não conseguia nem entender o que eles estavam falando e você tinha que repetir. É verdade. Ou seja, inglês na minha vida foi traumático, então parabéns por você estar tirando o meu trauma só pelos reels que você faz, porque eu dou tanta risada e eu gosto tanto que fica muito mais fácil. Então, parabéns. Obrigado. Eu comecei a te seguir justamente por conta de um Reels, né? Então mostrava que... Você mostrou um Reels com a realidade, né? Então ali, foi ali que eu te conheci. E é uma forma mais leve, né? Porque eu lembro quando criança, tinha uma fita cassete de inglês que eu e o Joel, a gente sabia cantar a música todinha da fita cassete, porque era tudo musical. E aí era uma das formas mais simples que eu conseguia de decorar. Eu acho que eu sei a musiquinha com o Joel até hoje. Deixa eu chamar ele aqui. Só que isso tem mais de 30 anos, pô. E a gente lembra da musiquinha do inglês lá da fita. Mas, Thiago, tem método, né? Não é só... Mas a gente precisa começar sabendo essa história aí baiana aí. Baiano. Feira de Santana, Bahia. Conhece a feira? Não conheço. Nunca foi? Já passou por lá, né? Pelo menos. Não, acho que não. É um trocamento, assim... Todo mundo que passa pelo Nordeste passa por feira, praticamente. Não, eu fui pra 2 lugares. Salvador e Porto Seguro só. Na Bahia. Salvador, porque eu tentei ir no carnaval com ela. Aí foi pandemia. Um mês antes, fecharam tudo. Sim. E aí teve um show do Belmax clandestino, que a gente foi. Né? Num clube. E Porto Seguro, porque é aquele negócio da idade lá. Eu não fui na minha formatura, porque meu pai falou que era no meio do ano, sabendo nem se eu ia passar de ano. Aí eu fui com 20 anos, que aí eu pude pagar do meu bolso. Fui, comi uma ostra ruim e passei mal 7 dias. História triste. Ótimas lembranças da Bahia. Como pesar o clima em 3 segundos. Isso, exatamente. É maravilhoso. Mas você veio de Feira de Santana, chegou em Nova York e agora desembarca em Alphaville. O que aconteceu aí nesse meio do caminho? Conta pra nós. Bom, eu costumo dizer que minha história é tipo um plot de um filme mesmo, né? Porque, assim, desde muito novo, eu sempre sonhei em falar inglês. Só que eu sou filho de um pedreiro, de uma doméstica, morando num lugar extremamente... Só tinha fazenda e boi. Tipo, você saía de casa de manhã, tinha boi no quintal, tinha coelho, vaca entrando no quintal, assim, bode. Era esse universo. Mas eu tinha essa vontade de aprender a falar inglês e eu acho que
incentivado pelos filmes de Sessão da Tarde, acredita? Caramba. Embora os filmes fossem em português, mas eu sabia que eles não estavam falando Dava o pra perceber, idioma, né? A dublagem A maravilhosa. Aquela Herbert Richards, aquela dublagem maravilhosa. E aí eu vendo os Estados Unidos, as casas e todo aquele lugar tão diferente da minha realidade, eu comecei a sonhar e ir para os Estados Unidos. Isso muito novo ainda, acho que uns 9 anos de idade, foi quando eu comecei a falar mesmo, verbalizar, eu quero ir para os Estados Unidos, né? Tá. E como muitos filhos de brasileiros, filho de um pedreiro de doméstica, a gente passa por muita dificuldade financeira. E eu falava para meus pais, meu sonho é falar inglês, mãe, me ajuda. E eu falei, mãe, vê se na casa dos teus patrões tem dicionário de inglês e pede emprestado para eu estudar. Isso eu tinha uns 9 anos. Caraca. E aí ela começou a trazer livro para mim, revista. Eu descobri uma escola de inglês que jogava livro no lixo no final do ano. Eu ia lá, pegava esses livros escondidos, eu e uma colega minha, Vivi. E aí a gente pegava esse material e eu trouxe para casa, meio que criei minha biblioteca de estudo mesmo, só que eu não tinha acesso a áudio, eu só tinha acesso a texto. Então eu memorizava toda semana 20 palavras, que era a minha meta, e estudava muito estrutura, que é gramática, né? Então eu criei uma coisa que eu chamava de regra de 3. Quando eu vi uma frase na afirmativa, eu ia pesquisar como seria essa mesma frase no passado e no futuro. Porque às vezes era só uma palavra que mudava e eu já conseguia falar no passado, né? Por exemplo, eu sou uma ótima pessoa. I'm a great person. Aí se eu quiser falar no passado, I was a great person. Só troquei o am por was. Eu vou ser uma ótima pessoa. I'm going to be a great person. Então, às vezes caraca, se eu trocar uma palavrinha, eu já aprendo de uma vez só as 3 e já amplia meu conhecimento. E aí, nessa jornada de me ensinar inglês, né, self-taught, como a gente fala em inglês, eu tive, depois de alguns anos, acesso a áudios, fitas primeiro, essas fitas brancas com diálogos. Eu me identifiquei com o que você falou, que eu memorizava todos os diálogos da fita, né? E as revistas tinham as transcrições, então eu passava a tarde estudando. Eu era, literalmente, eu tinha hiperfoco em inglês. Sério, hiperfoco em inglês. Com 9 anos. Comecei com 9 e fui com até 9. os 16 estudando. Sozinho. Em inglês sozinho. Foram 7 anos sozinho. Sozinho. Meu Cara, Deus. mas o teu amor pelo inglês, né? Eu amava essa língua, né? E uma coisa engraçada é que eu brinco com as pessoas falando assim, eu já tinha um pé nos Estados Unidos antes de pisar lá, porque antes de eu nascer, uma família de missionários americanos se mudaram para minha cidade e meu pai construiu a casa deles. E aí eles abriram uma igreja na minha cidade, meus pais começaram a ir para essa igreja. Um casal de gringos celebrou o casamento do meu pai, batizaram eles. Meu Deus. E apresentou a gente quando você era bebê, né? Que tem esse ritual na igreja. Eu fui apresentado por um casal de gringos, só que quando eu já estava maiorzinho, eles voltaram para os Estados Unidos. Então, quando eu comecei a sonhar com isso, não tinha contato com eles mais. Entendi. Não era uma referência, né? Não era mais. Mas aí, na adolescência, eles começaram a voltar para minha cidade uma vez por ano para fazer trabalho voluntário. Trazia médico, enfermeiro. E foi quando eu falei pro meu pai, pai, fala lá com eles que eu sou intérprete de inglês. E meu pai nunca tinha me... Meteu essa confiança. Meu pai nunca tinha me ouvido falar inglês, né? Eu brinco com as pessoas falando que eu acho que ele ia pensar que eu ia falar of the king of the power na hora da tradução. E eu cheguei lá. Meu pai super tímido chegou lá, falou com eles, esse aqui é meu filho, Thiago. Ele fala inglês, estão precisando de ajuda para intérprete. E eu nem sabia se eu sabia, né? Porque eu nunca tinha falado com um gringo. Era só os CDs e os áudios que eu treinava e os diálogos da minha própria cabeça. E aí, eles me levaram para essa viagem e me botaram para traduzir a primeira pregação. E tinha vários outros intérpretes, escolheram eu para a primeira. Pregação. E era inteira em inglês? Inteira em inglês, eu tinha que traduzir para português para audiência. Meu Deus. E aí, eu sou assim, cara, eu posso estar com medo, mas eu vou. O medo não me para. O desafio foi aceito. E aí eu subi no palco, subi lá, o cara falava inglês, traduzia para português. Falava inglês, trazia... Acabou que foi 40 minutos de pregação, eu traduzi tudo sem nenhuma dificuldade. E eu falei, caramba, eu realmente aprendi esse bendito foi ali que do você inglês. percebeu que você tinha entendido bastante. Quantos anos você tinha nesse... Eu tinha 16 na primeira viagem que eu fiz. 16 anos. Caramba, que legal. E aí foi muito legal, porque a reação das pessoas... Nossa, o filho de Carlão tá falando inglês. Onde foi que ele aprendeu? Os próprios gringos ficaram também impressionados, né? Porque foi... sabe quando você faz algo ali só você no seu quarto, que ninguém sabe? Tipo na pandemia, que o povo sumia, depois aparecia tudo malhado, bombado. Você via esses memes na época? Então, é a mesma coisa. Você lembra quantas horas você se dedicava, assim, depois da escola, que era por um hobby, né? Começou com um hobby, mas começou com o teu desejo tão grande de dominar essa língua que você foi prazeroso pra você aprender.
Cara, eu estudava pelo menos 2 horas por dia. Por dia. Pelo menos 2 horas, né? Isso em 7 anos deu umas 10 mil horas. É. Deu as 10 mil horas. Pelo menos 2 horas por dia ativamente, que a gente também tem o estudo passivo, né? Que é quando você põe um conteúdo para ouvir, Sim. né? Ou assiste um filme, né? Você não tá ali estudando ativamente, mas eu fazia o inglês fazer parte do meu entorno, né? Eu conversava inglês comigo mesmo, né? Entendi. Criava diálogos na minha cabeça. Às vezes, quando ia para o culto, o pastor estava pregando em português, eu ficava tentando traduzir a pregação para inglês, para praticar a velocidade do raciocínio. Caramba, que legal. Então, eu fazia muito isso. Fazer o inverso, né? Porque muita gente ouve inglês para traduzir e você já fazia o inverso também. E assim, a questão da tradução, né? Assim, que na verdade é a interpretação, né? Não é qualquer pessoa que consegue fazer, porque você pode até ser fluente, mas é um outro tipo de técnica. É uma forma de... Você tem que pegar um conteúdo, você ouve em tempo real, você tem que fazer ele fazer sentido na sua língua, Sim. né? A culturalizar. Meio que você vai botar um pouco da cultura nacional ali dentro, né? E às vezes uma frase que você ouve, a última palavra da frase na estrutura, no português ela vai vir no início, né? Então, um pensamento muito rápido, tem que praticar, né? Sim, Tem que sim. praticar. Então, antigamente não tinha IA para fazer esses fonezinhos, né? Agora tá... Essa é a diferença. E aí depois, então, com 16 anos, você conseguiu, aí foi onde você meio que se validou pra você mesmo, né? Eu consigo, agora eu falo inglês. E aí você foi trabalhar com o quê? Você continuou estudando? Como é que foi? Porque isso você tinha 16 anos Sim. só. Eu Você era estava muito ainda no novo. ensino médio ainda, né? Eu lembro que toda vez que esses missionários vinham para o Brasil, e eles vinham sempre no mês de junho, né? Que é o período do summer deles lá. E eles passavam 20 dias aqui. Então, todo ano eu ia. Aí eu lembro que eu falava, gente, meu sonho é ir para os Estados Unidos. Sempre falava com eles, né? Todo ano eu falava, alguém vai me levar esse ano, alguém vai me dar uma oportunidade, né? E aí, eu falava para eles essas coisas, só que nunca vinha essa oportunidade. Um dia um falou, entra na universidade que vai ter intercâmbio. Na universidade você vai conseguir com tudo pago e tal. Aí eu falei, caraca, já sei, vou estudar letras com inglês. Né, que era o curso mais próximo, eu queria fazer comércio internacional, mas não tinha na universidade pública da minha cidade. Eu falei, então vou fazer letras com inglês. Entrei na universidade, passei no meu primeiro vestibular e fui lá. Passei 4 anos, mentira que não tinha intercâmbio nenhum para letras. Mentira, você foi super enganado. Não tinha para letras. O que Tinha é estranho, tudo? né? Tinha para biologia, tinha para educação física, tinha para administração. Lembra da época daquele programa Ciências Sem Fronteiras? Sim. Não tinha nada para letras, né? E eu tava na universidade nessa época. Muitos amigos meus foram de engenharia e tal. E aí eu fiquei meio que frustrado. Então eu resolvi, eu vou criar uma gambiarra. Aí eu entrei, teve um intercâmbio para o grupo de biologia, para os alunos de biologia. Eu me inscrevi como se fosse aluno de biologia e me matriculei nas matérias de letras para a Universidade de Ole Miss, lá em Mississippi. E eu passei. E aí, quando a universidade recebeu o meu nome lá, ele falou, Thiago, ninguém nunca teve essa ideia antes, é a primeira vez. E aí eu fiquei agora? super feliz, né? Fui fazer passaporte, fui para Salvador, tirei as vacinas e tal. E aí, um mês antes de eu viajar, eles cancelaram o contrato com a minha universidade, a Universidade de Ole Miss. Então, meio que foi a primeira porta, assim, na cara, né? E eu fiquei bem triste, né? Porque eu já tava falando pra todo mundo que eu ia viajar, né? Foi aquele sonho ali, caraca, minha oportunidade. Aí depois eu me inscrevi em outro programa, dentro da universidade ainda, só que para Canadá, Universidade de Bishop's University. E aí nessa universidade passei também, eu e outras pessoas, mas não deu para ir também, questões burocráticas, eles não enviaram um código pra gente se matricular antes das matrículas fecharem, né? E eu já estava no penúltimo semestre, pela lei da universidade, não podia tentar mais. Com o 8º não pode fazer intercâmbio. Então me formei e não tinha como fazer intercâmbio. Mas o sonho de ir para os Estados Unidos ainda continuava forte, né? Saí da universidade e fui para onde? Dar aula, né? Escolas. E aí eu contei para a diretora da escola desse meu sonho, de como eu aprendi inglês, né? De como eu amava o inglês. Ela falou, Thiago, eu vou pagar um curso para você, uma viagem para você para os Estados Unidos. Contratou a empresa para fazer meu visto, despachante, né? Legal. E aí eu vim para São Paulo pela primeira vez. E aí eu fui para o consulado. E eu chego lá, meu visto é negado. Não é possível. E aí eu falei, caramba, mano, eu não acredito nisso. E aqui, na época, dava pra você ver entrevistas das outras pessoas. Eu lembro que antes de mim, a cônsul tava sorrindo, falando com as pessoas. Aí quando eu falei, cara, que sorte, mano. Eu parei na fila certa. A cônsul é uma querida. Ela é muito gente boa. Ela não olha pra minha cara, só fica digitando passaporte. Aí, você vai ficar onde? Eu vou ficar
falou o endereço, aqui tá o documento. Não precisa. Quem vai pagar a sua viagem? Aqui, Rubiano, aqui tá aqui os reports, né, Os comprovantes. os comprovantes. Não precisa. Tudo que eu levei, ela não quis ver nada. E aí, no final, ela pega o telefone, que era tipo um orelhãozinho, assim, na hora de... Não sei se é assim ainda hoje pra negar o visto, né? Mas tinha tipo um telefone assim no guichê, ela pega o telefone. Ela, infelizmente, você não se enquadra no perfil socioeconômico pra entrar nos Estados Unidos. Para papai, leia essa carta, e me deu uma carta. E aí eu falei, mano, né? Será que foi preconceito que eu tô aqui nordestino de São Paulo? Aí eu falei, vou pra Recife, né? Vou pros meus. Lá vai ter gente igualzinha a mim. E aí eu cheguei lá, o cara foi super gente boa, o cônsul. E aí eu vi que ele ia aprovar meu visto. Aí chega uma moça do lado dele e só fica falando assim, ó. A gente fica... Não ouve, né, por causa do guichê. E minha perna tremendo e eu aqui, ó. E ela só balançava a cabeça. E o cara começando, só balançava a cabeça. Ele viu todos os documentos que eu levei. Aí ele pega o telefone. Negou meu visto também. De novo? É. 2 vezes negado. Em um mês de diferença, né? De um pro outro. Caramba. E aí, quando negou, eu falei, deixa pra lá, né? Talvez esse sonho não... Eu sempre tive o pé muito no chão, sabe? Eu sei que nem todo mundo vai conseguir realizar seus sonhos. Eu falei, porque talvez eu possa ser uma dessas pessoas. Tá tudo bem, eu pensei isso, né? Entendi. Porque, tipo assim, eu sempre falo, até na minha palestra eu falo, né? Que quando você vem de um lugar que você não vê muita gente vencendo, ou as pessoas vencendo, é difícil você acreditar que você vai ser o primeiro, né? Que vai furar a bolha, que vai iniciar o caminho. Então, durante um tempo, eu realmente cheguei em casa e falei, não quero mais Estados Unidos, deixa pra lá. E foi quando eu mergulhei nessa... Eu sempre gostei muito de escrever, de contar histórias. Então, eu comecei a mergulhar nos meus projetos de cinema independente, né? Então, fiz uma vaquinha na minha cidade e eu fiz um longa-metragem lá em Feira de Santana. Caramba. Aluguei os cinemas da cidade e a gente exibiu o filme lá durante alguns dias. Sucesso de bilheteria interno em feira. E inscrevi o filme no Festival Internacional de Cinema. A gente foi indicado em 7 categorias e levamos 3. A gente concorreu até com o filme da Globo Filmes na época, né? E a gente foi pro Rio e tal, e ganhamos os prêmios. E eu falei, nossa, eu vou tentar de novo esse negócio dos Estados Unidos. Né? Deixa eu tentar de novo. Mais uma vez. E aí, na época que eu tava na universidade, eu não tinha acesso à internet em casa, né? Então eu tinha que fazer os trabalhos na universidade. E aí um dia eu tava pesquisando, eu trouxe até um caderno aqui, que eu sempre gosto de escrever. Journal, faço journal desde a minha adolescência. E aí eu tava lá... Deixa eu tirar do plástico por causa do reflexo. Tava pesquisando escolas de cinema nos Estados Unidos, lá na universidade, e aí eu vi a foto desse menino aqui, ó. Caramba. E eu achei ele parecido comigo, na época eu usava o cabelo assim, baixinho. E aí eu falei, caraca, esse menino aqui sou eu. Aí eu imprimi essa foto e coloquei lá no meu caderno de oração. E aí, durante toda a minha universidade, eu sempre orava, falava, Deus, um dia eu quero estudar nessa escola, um dia eu quero estudar nessa escola, New York Film Academy, New York Film Academy. E os anos se passaram e quando eu ganhei esse prêmio eu falei, eu vou tentar ir para New York Film Academy. O que será que precisa fazer para estudar lá? Mandei e-mail para a escola, pedi a eles o que é que precisa fazer. Eles falaram, né? Portfólio, prova internacional, entrevista, passei em tudo. Só não falei que não tinha dinheiro para pagar, né? Fiz um vídeo nas redes sociais em inglês e em português, contei minha história, falei para todo mundo. E aí, o vídeo começou a viralizar entre aspas, né? Que antes era Facebook, né? Mas eu fui pra TV, fui pra rádio, vieram jornais de Salvador me entrevistar. Caramba. E aí as pessoas começaram a doar dinheiro. Nossa, o garoto da periferia foi aceito na Academia de Cinema de Nova York, vamos ajudar e tal. E eu consegui R$6.000 de doação. Precisava de muito mais, né? Claro, né? E daí, em real... Só, né? Em real ainda, e o dólar... Ia dar 10 centavos, 10 cents. E aí eu falei, mano, o que é que eu vou fazer, né? Mas aí chegou... Eu lembro que chega o último dia pra pagar esse curso, era dia 30 de novembro. E aí eu falo para as pessoas, gente, hoje é o meu último dia. Eu fiquei em casa o dia todo em oração. Eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu tava com tanta vergonha, porque eu saí na TV. Saí no rádio. Eu tava mais preocupado como eu ia dizer para as pessoas que eu não consegui e como é que ia devolver o dinheiro de pessoas que eu nem sabia quem era. Porque depositário eu não sabia quem era. Sim. Eu tava muito tenso. Na época eu tinha o quê? Eu tinha 21 anos, né? Tinha acabado de me formar na universidade. E aí eu falei... a única coisa que eu tinha mesmo é a minha fé mesmo ali. Eu sempre fui uma pessoa de muita conexão com Deus, muita oração. Eu lembro que meu pai entra no meu quarto... Nesse dia, né, e ele sabia que era o último dia, ele fala, filha, eu não tenho nada pra te dar. Se eu tivesse, eu tirava o dinheiro de onde fosse. Eu te dava. E
Eu fiz igual aquelas crianças que pega a Bíblia e abre, onde abrir Deus vai falar comigo. E aí saiu um versículo assim, falando assim, abrirei fontes de águas em meio ao deserto. E aí eu passei o dia repetindo esse versículo. Eu fui levar o almoço do meu pai no trabalho e eu andava de moto, né? Tava fazendo maior sol. Do nada começou a chover. E aí tinha uma barraquinha, uma senhorinha vendendo fruta. Aí eu parei debaixo da barraca pra me proteger. Uhum. Aí a senhorinha virou pra mim e falou assim, meu filho, quando Deus quer assim, né? Chove de onde ninguém espera. Cara, ela falou isso pra mim, mas aquilo ali foi como se fosse uma luz assim pra mim. Vai dar certo. E eu volto pra casa e eu passo o dia em casa, como eu falei pra vocês. No final da tarde eu só ouço o somzinho da MSN, que era tipo um assovio antigamente, vocês lembram? Sim. E aí, quando eu abro esse e-mail, tá lá meu nome, o e-mail da New York Film Academy. Eu falei, pronto, vão me cobrar que eu não paguei, que acabou minha bolsa e que eu não vou ter bolsa, que eu não vou conseguir nada. E aí eu abro o e-mail, tá meu nome no e-mail. E falando assim, bem-vindo à Escola de Cinema de Nova York. Suas aulas começam a tal data, você tem que trazer tal coisa, aqui tá anexado o recibo de pagamento. E eu... Que recibo de pagamento? O dinheiro tá aqui no Brasil, eu nem fiz ainda a conversão para dólar. E aí, eu pergunto a eles o que aconteceu e eles falam, Thiago, uma pessoa aqui nos Estados Unidos assistiu o vídeo que você fez, ligou pra gente e pagou sua escola. Meu Deus. Yes. E aí, na hora, minha mãe chega e a gente se abraça. Calma. Olha, ele tá querendo... Spoiler. Eu fiquei nervosa aqui. Fiquei nervosa com essa história. E aí, minha mãe entra no quarto, a gente se abraça, assim, né? A gente só lembra... A gente lembra de quando o visto foi negado, que pareceu sabe? Uma cena de filme. E aí, a gente se abraça e ela fala, eu falei pra você que você ia conseguir, você lembra? Foram muitos anos, né? Nessa mesma semana, eu ainda sem entender muito o que estava acontecendo, mas agora eu vou para os Estados Unidos. Eu recebi uma ligação dos Estados Unidos, pelo Facebook, né? E aquele FaceTime, né? E aí essa pessoa que pagou meu curso me ligou. E no meu caderno, né? Não é esse que tá aqui agora, mas eu tinha um caderno que tinha uma foto dessa família que meu pai construiu a casa quando eu era criança. E essa família tava no meu caderno, a foto deles. E eu escrevi abaixo. De alguma forma, essa família tá realizada a realização do meu sonho. Tá ligada à realização do meu sonho. A pessoa que pagou meu curso tava nessa foto. Que foi o Justin. Ele era uma criança na época, agora já era adulto. E aí, ele liga pra mim, Thiago, a gente pagou aqui sua escola. E o que você precisar, a gente tá aqui pra ajudar você. E... Nossa, parecia a cena realmente de filme. Que e legal. tudo que... Pareceu que eu tava... Como tudo que eu vivi... Foi para aquele exato momento, para chegar naquele exato momento. Só que ele pagou o curso, mas eu não tinha um visto, né? Eu ia perguntar isso agora. Não que dá que para você fez pagar com um visto? curso sem ter visto, né, gente? Primeiro você tem um visto, depois você paga, né? É isso, é o raciocínio lógico. E aí eu vou para Recife, para entrevista do visto, mais uma vez. E a mulher faz toda a entrevista para mim em português, depois faz toda a entrevista em inglês. E eu levei todas as matérias de jornal que eu saí, dos prêmios que eu ganhei, porque ela não... Por que você vai fazer cinema? Ela ficava perguntando muito isso. Cinema, você é cineasta? Sim. Eu falei, eu já fiz filme, tá aqui, eu já exibi no Moça, cinema. não é mentira. E ela olha pra mim e fala, que bom que hoje você falou a verdade. Hoje o seu visto está aprovado. Ai, ela que bom. E aí meu visto foi aprovado. Só que eu ainda não tinha onde morar, né? Porque o cara pagou a escola. Pagou a escola, não pagou o visto. Uma aflição, né? Cada aflição no seu dia. Cada aflição no seu dia. E eu toda viagem... Lembra que eu viajava uma vez por ano com os americanos? Eu sempre anotava os e-mails e endereço de telefone deles. Eu fazia um listing que eu nem sabia, né? E aí, eles sempre moravam em Kentucky, Indiana, Texas. Mas teve um ano, dos 7 anos que eu trabalhei com eles, que veio gente de Nova York. E aí, eu fui o intérprete responsável por Nova York. Então, eu tinha um contato de uma senhorinha lá, mandei um e-mail pra ela, falei toda a história, ela me respondeu, pode ficar na minha casa, não vai precisar pagar nada. Que bênção. Aí voltei pra TV, aí um casal de empresários me deu as passagens, uma loja mandou ir lá escolher as roupas para eu levar as roupas, e aí acabei indo pra Nova York, estudar direção cinematográfica, me destaquei na escola, ganhei uma outra bolsa para estudar atuação para TV, que eu também sou ator, né? E então eu acabei fazendo 2 cursos e uma experiência incrível, né? E eu fui convidado, fiz amizade com o diretor da escola, imagina, da New York Film Academy.
E aí eu fui convidado para palestrar em várias escolas nos Estados Unidos. Então fiz meio que uma turnê contando a minha história em várias escolas de high school, elementary school, middle school, projetos sociais. E aí eu fiz uma pequena turnê como palestra, né? Então posso dizer que eu sou um palestrante internacional, Com tá? certeza Tá vendo? absoluta. Já palestra aqui, palestrou lá, palestrante internacional, já tem o título. Mas eu queria voltar aqui numa parte, porque de onde surgiu essa tua a vontade do inglês, ok, mas de ir para lá para estudar cinema e se aperfeiçoar em cinema, porque você caiu no cinema sem querer, acabou fazendo um filme que deu certo, e aí daí você virou ator, e aí você virou muito para esse lado artístico. E hoje, se a gente traz agora, né, juntando tudo isso que você fez, hoje na tua rede social você ensina inglês, com uma pegada de uma produção diferente, com atuação. Então, hoje, você uniu todas as suas, entre as suas profissões. Sim. Todas as suas profissões você uniu suas competências e habilidades em um único lugar. Que nessa época nem existia. Né? Não passava isso na sua cabeça. Como é que foi para você juntar todas as profissões para fazer o que você faz hoje? Bom, eu acho que eu sempre fui muito criativo mesmo, assim. Eu acho que é uma das habilidades assim mais inerentes assim da minha personalidade. E se você voltar na escola e ouvir os relatos dos professores, eu era sempre aquela criança que ia fazer a apresentação na frente, que ia falar, sempre fui um comunicador. E a igreja fomenta muito isso, né? Meu pai cantou, minha mãe se conheceram no coral, então tinha muita música em casa, né? Tinha aquela banda familiar, minha irmã estudou piano clássico, meu irmão toca guitarra, violão baixo. Então a arte, né? sempre fez parte do seu dia a dia, né? Muito, muito. E eu sempre gostei muito de escrever. Tá bom. Então, na minha infância eu escrevia revistas em quadrinhos, livros. Teve um projeto da Petrobras que trouxe computadores para o bairro. Minha tarde era lá, digitando meu livro. Meu primeiro livro, o nome é Em Busca de um Sonho. Digitando assim, ó, com o dedo só. Catando milho. Catando as teclas, né? E eu digitei meu primeiro livro. Tem até ele lá na minha casa hoje ainda. Então, sempre gostei muito de contar histórias. A capacidade de fazer alguém sentir algo através do que você escreveu, isso é surreal. Então, primeiro eu comecei a fazer teatro. Então, eu fiz uma companhia de teatro. A gente já fez turnê, já fizemos turnê nos Estados Unidos, na Ásia. Os espetáculos que eu escrevi, né? Então, traduzi para inglês, ensinei só as falas em inglês para os atores. Então, acabava a peça, o povo vinha querer falar com os atores. E eu não falo inglês. Você tava no palco agora, mas eu não falo inglês, só sei minha fala. Só decorei aquela fala, né? Se alguém mudasse o script ali, não tinha ferrou. como, né? Mas eu sempre tive a arte, foi muito presente na minha vida, né? Então, quando eu fui para a internet em si, saí de sala de aula mesmo, que eu também tive cerca de 8 anos em sala de aula, né? Escolas tradicionais, inclusive fui professor do CNA também. Ele fazia o listen and repeat. Absurdo, Ele ficava lá apertando play. Contratar a gente para ser embaixador. Exatamente. E aí, tipo, dentro desse universo de querer contar histórias, quando eu fui para a internet, eu entendi que eu poderia ser um professor diferente. Porque todo mundo estava lá ensinando 5 formas de falar obrigado. Tá. Thank you, I appreciate you. Thank you, Miriam. Thank you, Bunch. Eu falei, e se eu colocar um personagem? E se eu fazer as pessoas rirem enquanto elas aprendem? E se eu colocar emoção? E se eu usar minha técnica de storytelling, de audiovisual? O que é que eu posso colher disso? Então, eu lembro que minha primeira série que viralizou foi o In English Please, que foi lá no TikTok. E eu saí de 9 mil seguidores para 130 em um mês. Meu Deus. E aí, quando eu vi que viralizou, eu gravava vários episódios. O TikTok me chamou para uma campanha global, para eu ser a cara de uma campanha global, o Vem Comigo. Escolheu 12 brasileiros. Eu, na época, morava em Feira ainda, uma menina daqui de São Paulo. E aí, quando eu fui ver, eu tava lá na reunião com o povo de Los Angeles e a gente quer você... Caraca, eu falei, que universo é esse? E eu dava aula em escola na época ainda. E eu falei, mano, eles pagaram um cachê que eu ia ganhar o ano todo dando aula na escola, dando aula de segunda a sexta. Eu tenho que ir pra internet. Você nem apagava mal, né? Eu não tô falando o nome, não me comprometa. Joga pra mim. E aí, tipo, dentro desse universo de entender que a internet era uma forma de eu conseguir ampliar a minha relevância, eu sempre quis ser uma pessoa relevante em algo que eu fizesse, né? Bom. E o inglês, eu falei, o inglês pode ser uma coisa que pode me trazer essa relevância se eu conseguir unir tudo que eu sei fazer de bom aqui dentro. Então, depois do TikTok,
a Forbes me convidou para uma campanha que eles estavam falando de alguns criadores da plataforma que usaram o TikTok para impulsionar suas carreiras e tal. E eu fui tendo mais oportunidades. Ganhei um concurso que me levou para a Copa do Mundo com a seleção brasileira. Fui junto com os jogadores para a Copa, assisti todos os treinos. Eu tive acesso VIP lá dentro para fazer conteúdo para a seleção. E cada vez mais, quanto mais criativo eu era, mais oportunidades chegavam. Então eu falei, esse é o lugar que eu quero estar. O ano? Que eu ganhei o concurso da Copa? Foi 22, mas... Foi pro Catar. Que ano que você começou na internet ali, que você 2021. viu que a internet... Tá até tarde, né? Versus o que a gente viu algumas pessoas. 2021. E foi um crescimento Mas você foi crescendo ali pra visibilidade ou você começou também a dar aula online? Sim. Eu tinha um curso... já tinha um curso online. Você né? tinha o seu curso. Isso. Então aproveitei para impulsionar isso. E começou a chegar a oportunidade de publicidade com outras marcas. E eu sempre gostei muito de publicidade. O desafio de unir minha narrativa com a narrativa de outra marca, né? É muito desafiador, mas é muito gostoso fazer, né? Então, hoje no meu case, eu tenho Nike, Guaraná Antártica, Estácio, Bic, Oreo, Banco do Brasil. Eu já trabalhei com mais de 30 marcas, grandes marcas em campanhas. Você sendo o influenciador. Eu sendo influenciador, sendo a cara das campanhas. Então, começou a chegar esse braço, né, dentro do meu negócio também, entendendo que tal eu não ser só um professor de inglês? Que tal eu ser um formador de opinião, um embaixador? Eu sempre falo muito sobre o poder da educação, então é uma coisa que marcas que trabalham com essa temática de educação, eu como um cara preto, periférico, também tenho um fit muito grande com grande parte da população brasileira. Então, tenho utilizado também a minha relevância nesses ambientes que eu tenho para fomentar para que outros como eu, parecidos comigo, que vêm de lugares parecidos, também possam ter espaço, né? Porque eu não gosto muito de falar que possam ter voz, porque voz todos temos. Nós talvez não temos plataforma, mas quando a gente não tem palco, a gente constrói o nosso. Né? Então, é essa mensagem que eu tento trazer através das redes e do meu posicionamento ali no digital. Muito legal. E você tem um método que é o que você falou, né? Você é professor há muitos anos, então você fez letras, então você tem a didática que você aprendeu uma didática. E hoje a gente vem numa era do conhecimento na internet, onde todo mundo acha que é mentor, todo mundo acha que é professor, todo mundo acha que pode ensinar. E quando você coloca na sua rede social um jeito diferente de ensinar, você traz o seu método próprio. Como é que você criou esse método de ensinar primeiro inglês e que hoje você também traduz para outras áreas, não só para professor de inglês, não para quem quer ser mentor, para quem quer ser professor. Você ensina a ensinar. E isso é muito rico e é muito positivo. Mas como é que você criou esse método que pode ser replicado em outras áreas e não só no inglês? Legal. Pergunta interessante. Eu acho que olhando para a minha própria formação como indivíduo, eu sempre vi que eu tinha essa habilidade de ensinar as pessoas algo. Então, toda escola que eu ia, eu era o líder da sala, eu era o líder do grupo, era eu que ajudava o professor a ensinar o povo que não conseguia. Estava em mim isso. Isso é uma habilidade minha, né? Até quando eu fui para o teatro também, comecei a dar aula de teatro também, eu mergulhava dentro desses universos e quanto mais você ensina, mais você aprende a ensinar. E quanto mais você ensina, você também mais aprende como o outro aprende. Né? E ensinar também tem muito a ver com empatia. E eu sou uma pessoa muito empática, assim, de me colocar no lugar do outro, de fazer a aula que eu gostaria de estar sentado para assistir. Legal. Então, toda vez que eu paro para fazer um plano de aula, para criar um projeto de mentoria, eu penso, se eu estivesse no lugar do mentorado, o que é que eu gostaria de receber aqui? Né? E por isso que eu sempre penso em estímulos, multi-estímulos, né? Não só, tem gente que é aprendiz mais auditivo, tem gente que é sinestésico, tem gente que é visual. A minha memória é 100% fotográfica, né? Mas eu não posso considerar que todos os meus alunos vão ter memória fotográfica para aprender. Entendi. E dentro do meu método, tenho que ter diversos estímulos para poder ajudar as pessoas a compreender e captar, né? Porque no final do dia, o aluno que aprende sai falando bem para todo mundo e é o seu melhor divulgador, né? Sim. Então, pensando nisso, e claro que na universidade a gente também estuda a metodologia do ensino, né? Que é uma disciplina bem densa, a gente estuda os principais teóricos da metodologia do ensino, behaviorismo e os principais teóricos brasileiros também que trabalham. Então a gente meio que vai bebendo dessas fontes e a gente vai aprendendo como ensinar e como os métodos eles precisam ser construídos, tá? Então nesse sentido eu acabo tendo essa facilidade e quando você fala, né, de hoje no mundo na internet que todo mundo pode
com a câmera na mão e um Wi-Fi, Exatamente. todo acabou, mundo é todo professor, né? Exatamente. Exatamente. Eu não posso levantar a bandeira e dizer que só quem é formado no universo formal, né, acadêmico é capaz de ensinar. Não posso. Eu acredito que a vida também, as experiências também são um grande formador. Claro. Contudo, temos que ter uma grande responsabilidade como a gente se posiciona, né, dentro da rede. Então, eu sou professor de formação, né? Eu estudei 4 anos na universidade e olha que na Universidade de Letras a gente não estuda só inglês, não. A gente tem que estudar todas as literaturas inglesa e literatura americana, literaturas brasileiras. Olha o portfólio, o arcabouço de conteúdo que a gente consome, né? um repertório riquíssimo, né? Demais. A gente estuda português, 1, 2, 3, 4, 5, sintaxe, latim, enfim. São disciplinas que faz a gente ter um preparo muito maior. E engraçado que eu tô para gravar um vídeo, que vai ser um vídeo um pouco polêmico. Esse vai ser eu falando diretamente com a câmera, né? E eu vou começar o vídeo assim falando. Se você é pai e seu filho acha que ele vai ser o próximo Whindersson Nunes e a próxima Virgínia, manda ele assistir esse vídeo. E aí eu vou quebrar esse... Hoje, dentro no universo de adolescentes, se tem esse glamour de querer ser influenciador digital, de querer ser blogueiro. E muitos deles nem querem estudar. Que eles acham que a carreira deles vai se basear nisso, né? Sim. Porque tem muitos gurus da internet que também falam que você não precisa estudar. Exato, que né? é só... 10 anos falando isso. Não é isso? De 10 anos, pô, falando já. É porque eu não vou fazer faculdade. 10 anos, pô. E as pessoas falam que agora é só empreender. Quer dizer que o cara que empreende não precisa conhecer de administração, não precisa entender de lei, não precisa entender de logística. É só empreender, finanças. Tudo. Por isso que a maioria das empresas que abre fecha, não é isso? A verdade nessa, que não consegue passar os 2 anos. Então, eu vou justamente para levantar essa bandeira, coloca teu filho para estudar. O sucesso que eu tenho hoje nas redes sociais, talvez as pessoas olhem para mim e vejam um vídeo viral lá, nossa, milhões de views, mas as pessoas não sabem que eu estudei em universidade, que eu passei 8 anos em sala de aula, depois eu lancei meu próprio curso, eu já dei aula para milhares de pessoas, né? Ou seja, tem toda uma história ali por trás que me ajuda, me dá essa base para eu ser o Thiago que eu sou hoje. E até a qualidade do meu vídeo, eu também sou formado de cinema, eu entendo storytelling. Me coloca no palco com 1 milhão de pessoas, com 100 mil pessoas, eu fico zero nervoso, eu cresci no palco, sabe? Então, essa habilidade de se comunicar, de fazer as pessoas se emocionarem, tudo isso é objeto de estudo que eu estudei durante muito tempo, mas também resultado de muita prática. Então eu quero justamente incentivar as pessoas a isso, coloca teu filho para estudar, mesmo que ele vai empreender, mas não deixa eles criarem essa lógica irreal, porque se você for olhar para os dados, vocês que são de marketing sabem que os criadores de conteúdo, a média de quem ganha, do que ganha um criador de conteúdo no Brasil é menos que um salário mínimo. Sim, né? sim. Quem está ganhando a grande porção da bolo é uma bolha mínima. Mínima. É que nem no futebol, né? Quando você vai buscar Exatamente. estatisticamente no futebol, é 1,3% que ganha esses salários que a gente tá falando. Mais de 98% não dá certo, cara. Exato. Ganha um salário muito arte, pequeno, mas na música, sendo mercado, ator, né? é tudo isso. São esses mercados que uma ilusão. que vem com a fama junto. Exato. E aí, quando o mercado vem com a fama junto, atrativo, acaba né? se distorcendo, né? Porque a fama faz com que se tenha muita visibilidade. Então, vamos lá, vamos pegar a Virgínia, como você falou, ou o Whindersson Nunes. A Virgínia e o Whindersson Nunes, eles têm muita visibilidade. Sim. Só que eles são totalmente fora da curva. Exato. Totalmente fora da curva. Não é a pessoa, não é um ser humano normal, digamos assim. Por Exato. mais que eles tenham também uma história de uma jornada do herói, principalmente o Whindersson, que veio lá do Piauí, e pode ter esse storytelling maravilhoso da dificuldade que acabou crescendo e que não tinha dinheiro para comprar um computador e de repente virou o que virou. Ainda assim, é 0,00x% da população que consegue. Exato. A gente foi agora da palestra no Sertão da Paraíba. Eu vi os Catolé stories. Em Catolé do Rocha. É longe, Você conhece? viu? Eu conheço por nome, nunca fui, Aham. né? Longe, Mas lá do velho. Nordeste a gente É chama. longe. Longe, Até velho. pra quem mora no Nordeste é longe também. É uma loucura. Era lá pro outro lado do mar, pô. Geralmente Era todo mundo bem quer pra longe. praia, né? Exatamente. A gente tava Longe, cara. no sertão Não lá. sei se E pera-
E assim, aí você vê ali as pessoas, então várias Virgínias e vários Whindersons achando que não precisa estudar para chegar onde chegou. Sendo que o Whindersson estudou muito, a Virgínia estuda muito, a Virgínia virou empresária. Sim. Então a gente vai pegando outras camadas. E aí, falando até sobre todas essas camadas, é o que você falou, são 8 anos dentro da sala de aula, muitos anos estudando e conversando com muitas pessoas diferentes. Você consegue identificar, principalmente no público brasileiro, apesar de você ter também os Estados Unidos, mas no Brasil, um padrão de comunicação que funciona mais para o brasileiro? Não só para ensinar, mas também para engajar na rede social. Existe esse padrão ou não? Bom, o brasileiro, ele é muito conectado com histórias, né? Eu acho que talvez não seja só o brasileiro, mas o brasileiro em si, a gente tem uma cultura, se a gente for pensar nos ditados populares, nas cantigas de roda, nas narrativas familiares, né? O sentar à roda, na fogueira, para poder contar histórias, né? A gente é muito engajado com histórias. Então, talvez por isso que o Brasil é um dos mercados que mais consome fofoca, por exemplo, né? Porque a gente ama uma história. Sim. E se a história vem alinhada ou conectada a algum tipo de emoção forte, isso traz uma... Por que a gente consome tanto novela no Brasil, né? Por exemplo. A novela virou parte da identidade nacional, né? Sim. Hoje não está tão forte quanto antes, mas eu lembro que na minha infância a cidade parava para assistir a final da novela. Com certeza. Né? O final, o último capítulo de Avenida Brasil foi comoção nacional. Todo mundo queria ver o que ia acontecer com a Carmen e com o Tufão, pô. A Globo é muito boa. A Globo conseguiu fazer uma novela agora de novo com a ter Odete uma Reutemann deu uma então, hypada. Realmente, a gente cresceu entendendo que esse mecanismo de novela funciona. E pensar que a novela antes era rádio, né? As pessoas ligavam rádio para ouvir a novela, Sim. né? Então a gente está falando de uma tradição de contação de história que vem de muitos anos atrás. Então, eu acho que um dos padrões que podem ajudar alguém que quer, por exemplo, entrar nas redes sociais e criar uma audiência por mais que possa ser clichê falar, mas aprenda a contar histórias. Ok. Né? E eu tenho uma mentoria que eu ensino professores que querem aprender a fazer conteúdo no meu estilo para conseguir crescer sua rede, né? E aí eu entro no perfil dele, deixa eu analisar os posts de vocês aqui. Aí eu abro, o início da mentoria sempre eu pego 3 para poder avaliar. Pega para botar para cripto ali, né? E aí uma coisa que eu percebo em todos é que vocês não me fizeram sentir nada. Eu não senti nada vendo esse vídeo. Tá bom. Logo, ele não é memorável. E numa rede onde se tem tanto ruído, para ser memorável, você precisa ser a vaca preta no meio do rebanho branco. Né? Tá. Uma analogia, mas Perfeito. tem que ser o elefante rosa no quarto. Sim. Né? E tem que gerar uma emoção, pelo que você está falando, tem que né? gerar, porque emoções... A própria neurociência fala que quando você alinha um aprendizado a emoções, a força da captação e da retenção do que você aprende é muito maior. Né? Então, quer que alguém memorize algo? Conte uma história. Né? Por que esses professores de biologia que fazem sucesso, o Gil Bilu e outros, fizeram o sucesso que fizeram? Porque eles que faziam músicas, contavam histórias, tinham personagens para ensinar tabela periódica. Sim. Né? Quem não aprendeu? Quem nunca Quem nunca né? teve uma musiquinha para aprender a tabela periódica ou até aulas de matemática? Isso bem na nossa época. Eu lembro na época de fazer cursinho. Cursinho para vestibular. Era um monte, onde né? tinha, os professores era tudo... Diferente, né? Era tudo, como é que fala? Tudo compositor, porque eles saíam tudo fazendo música pra gente poder decorar. E justamente isso. A música, e aí então trazer a arte, que é muito do que você faz, ajuda nesse aprendizado. E aí se a gente falar sobre viralização de rede social, sobre vídeos que tenham um maior alcance de pessoas, se a gente coloca arte e humor, tem então mais chance de alcançar mais pessoas e ser mais memorável porque gerou essa emoção, é isso? Isso, assim, não só humor, né? Qualquer sentimento. Tá bom. Que seja um sentimento, por exemplo, um vídeo que você vai fazer as pessoas ficarem com raiva também é tão memorável quanto um que você fez a pessoa rir. Tá bom. Um vídeo que você vai fazer a pessoa chorar é tão memorável quanto o vídeo que você vai fazer a pessoa ficar com nojo. Você só tem que fazer alguém sentir algo, tá? Que animal isso. Você conhece o Rafa Brito? Sim. Tá, o Rafa Brito... Fala muito de viralização. Faz muito. A gente gravou com ele, a gente conhece ele quando ele nem produzia conteúdo. E ele falou Antes da algo fama. muito Rafa Brito semelhante antes com o da que você fama. tá falando. Porque ele fala assim, a primeira coisa que eu penso quando eu vou produzir um conteúdo é qual é o sentimento que eu quero que essa pessoa tenha. Ele falou assim, eu só penso nisso. Então, antes de eu pensar em qualquer coisa, porque acho que a lógica quando a gente vai pensar é a gente pensar um conteúdo assim, né? Vou fazer um conteúdo 5 maneiras de começar uma pergunta em inglês.
Tá, mas ele falou, Marcel, eu vou buscar o sentimento. O que eu quero que a pessoa sinta ao ver esse conteúdo? E tá muito de conta do que você tá falando, né? E vocês, de certa forma, têm um caminho da viralização. Sim. Né? A parte positiva da tua viralização é que você tá dentro do teu contexto. Sempre. E quando você viralizou, você trouxe o contexto da realidade, que o inglês mas sempre foi muito falado em entrevistas de emprego, né? Você precisa aprender inglês, porque vão te entrevistar para você conseguir uma oportunidade, né? Sim. Então, bem legal isso também, né? É muito importante saber disso, porque a gente vive hoje na era da atenção. E você falou uma coisa muito importante. Na rede social que tem tanto ruído, e é verdade. Então, a gente está sendo impactado o tempo inteiro, toda hora. O Marcel, numa das palestras dele, ele sempre faz uma provocação. Ele fala assim, você investe em tráfego pago. Quantos anúncios você lembra de ter visto hoje? Quais anúncios de bate-pronto você lembra que você viu? E aí ninguém lembra. A gente é impactado o tempo inteiro, mas a gente não consegue lembrar de nenhum específico. Seu anúncio tá aí. Mas, por exemplo, eu lembro do teu conteúdo com o reloginho lá falando que você vai ensinar 3.000 palavras em inglês em 1 minuto e aí você faz uma analogia que o sentimento que você deu em mim foi ódio, porque é óbvio quando você fala, aí você fica o quê? Com raiva, fala, cara, nunca pensei nisso. Aí ele fala, palavras em português que terminam com X, em inglês geralmente vão ser Y. Aí ele vai e fala uma cacetada de palavra, por exemplo, atenção, attention. Então, palavras em português terminam com ão, com são, no inglês vai ser com ION. Aí ele vai e faz, aí você fala assim, cara, é óbvio, era só eu ter parado para observar. Mas não é só parar para observar. Então, é um método por trás. Por isso que eu te perguntei dessa questão do método. E aí, dessa questão da comunicação agora para rede social, você traz muito do humor. Né? Então, assim, talvez até pelas suas características, pelo jeito que você é uma pessoa leve, você veio da arte, então música, tudo isso, teatro, isso já faz com que você seja uma pessoa que é mais comunicativa usando o humor. Só que o humor, durante muito tempo e até hoje, às vezes ele é visto muito como vou tirar a credibilidade se eu usar o humor. A gente tinha um pouquinho dessa crença, né? Eu fiz o teste de forças de caráter e no meu teste de forças de caráter, a minha primeira característica é o humor. Só que eu sou jornalista de formação e durante muito tempo eu trabalhei na televisão cobrindo polícia. O humor não combinava muito. Então, eu não podia fazer não sei quem foi assassinado e fazer um alívio cômico ali no meio. Então, durante muito tempo, eu tive que calar o meu humor. E eu sei que muitas pessoas, elas são caladas durante toda a vida delas, elas não podem falar o que elas pensam e tal. E aí você vem como um professor de inglês, que é algo super necessário cada vez mais na nossa vida, e coloca o humor e não diminui a sua credibilidade. Como é que você acredita que a gente pode dosar e poder ser a gente mesmo, usar o humor e não ferir a nossa credibilidade? Muito bom. Bom, eu acho que o humor está dentro da minha personalidade. É um traço da minha personalidade. E eu vou sempre levantar a bandeira de que você precisa ser uma pessoa autêntica, tá? Porque às vezes também, todo mundo está fazendo vídeo de humor. Eu também vou fazer vídeo de humor. Mas isso não está em você. Isso, o público não vai receber isso de forma natural. Vai ser o cringe. Sabe quando você vê aquelas pessoas que fazem de tudo? Sim. Nossa, tá e no forçado, fim tá passando né? vergonha só, Passou do ponto, né? Então, eu acho que, por exemplo, não acredito que a única forma de você gerar credibilidade, para mim, como professor, seja usando humor, né? Embora muitos professores usam esses sketches e tal. Mas tem outros professores que são extremamente sérios e vendem bastante, né? No final do dia, a gente vai se conectar com quem tem a nossa vibe. Tá bom, né? Perfeito. Então, a ideia de, por exemplo, tem uma piada na rede social que as pessoas falam que eu pareço o Will Smith, que eu pareço o Denzel Carlton, Washington. O Denzel, e fica essa brincadeira, né? Às vezes eu entro na brincadeira e falo que eu sou o Carlton e tal, né? Boto até a própria a miniatura do meu Instagram, o povo, nossa, eu pensei que era o Smith, e tal, né? E eu entro na brincadeira e tal. Essa vibe, essa energia é uma coisa que faz parte da minha personalidade. Eu gosto de cores vibrantes e tal, né? Então é a minha autenticidade. Tá bom. Eu acho que você precisa encontrar a sua autenticidade e a partir disso você vai talvez potencializar ela, por exemplo. Na rede social a minha energia é aqui, ó. Aqui, pessoalmente, a minha é aqui, ó. O Thiago é aqui. Tá. Às vezes as pessoas me encontram, elas acham que eu vou... É isso mesmo! As pessoas acham que eu vou entrar na brincadeira fazendo piada. E minha energia é mais social. Então ali... Né? Você é ator também, né? Então, personagem, né? Um pouco mais no personagem. Exato. Mas o que eu fiz? Eu entendi que se eu potencializar essa energia que tá aqui pra cá... Dá certo. Dá certo. Tá Então, bom. porque eu posso ser uma persona ali dentro e ainda assim não perder a minha autenticidade. Perfeito. Atualmente eu tenho feito algo que é...
mesclando agora humor e emocional. Então eu tenho contado mais a minha história de forma emocional. Por exemplo, semana passada eu postei um carrossel extremamente orgânico com fotos minhas ridículas da infância, contando, fazendo storytelling, né? Como se eu estivesse sempre falando com minha mãe. Mãe, eu quero fazer isso, mais isso. Mãe, eu quero fazer isso, mais isso. Mãe, eu quero fazer isso. No final, a música muda e eu começo a mostrar as vitórias. E no final, mãe, a gente conseguiu. E esse vídeo viralizou, né? Tipo, já tá com 1,1 milhão de visualizações, mas assim, 200 mil likes e quase 10 mil comentários, e um monte de artista mandando mensagem pra mim e tal. Então, eu percebo que quando eu conto minha história também, emociona muitas pessoas. Então, eu tenho feito esse balanço entre o Thiago engraçado e o Thiago inspiracional, porque eu também gosto de ser essa motivação para outras pessoas, né? Entendi. Mas tá dentro de mim, Tá dentro do... né? No final do dia, encontra o que você é e só bota mais 10% ali, 20, 30, aumenta o volume. Aumenta, dá uma potencializada, né? Lá na Bahia a gente fala assim, bota 10 centavos de som aí. Cara, você falou uma coisa aí que eu ia perguntar depois eu volto nas minhas perguntas aqui, mas é interessante. Quando você começou na internet, de alguma maneira, em algum momento você cresceu, né? E isso te deu visibilidade, ainda mais na Bahia, talvez, principalmente em Feira de Santana, que muitas pessoas te viram dali, né? Fala, cara, aquele cara saiu daqui, dali, deu né? certo, né? E no mercado do inglês, que é um assunto que todo brasileiro cresce ouvindo, que você tem que aprender a falar inglês, porque é a língua mundial, enfim, bacana. Com essa tua visibilidade, surgiu famosos querendo ser o teu aluno? Sim. E você foi professor de algum? Vários famosos surgiram. E sempre quando acaba Big Brother também, as assessorias vêm todos, né? Ai, caramba! Que curioso As isso. assessorias vêm todos, jogadores, atores também, jornalistas, cantores. Outro dia eu recebi mensagem semana passada do Saulo. Caramba. Do Que era da banda Eva? que cantava na banda Eva. Então a gente sempre tem muita gente. Esses vídeos chegam, né? Sim. Nessas pessoas. Que às vezes Exatamente. a Thaís Araújo mandou mensagem pra mim semana passada. Viu o Que vídeo legal. meu com meu filho, o Kevin, né? E tal. Então, tipo, é muito legal ver essas pessoas chegando na rede. E são pessoas que às vezes a gente acha, nossa, a gente cresceu vendo essas pessoas, elas são o Lázaro Ramos, às vezes a gente troca mensagem. Então, é surreal imaginar que esse lugar também te dá acesso a um outro universo que às vezes você acha que não vai ser tão fácil chegar lá, né? Sim. E eu fico muito feliz, assim, eu gravei uma collab com o Ronaldo Fenômeno, né? Quando eu tava lá no Catar, e ele me segue hoje nas redes, e é muito legal, assim, ver essas oportunidades chegando. E você dá aula ainda pra algum famoso? Você já deu aula? Já dei aula para alguns famosos. Pode falar? Agora eu tô em negociação com um que é um dos maiores do Brasil, Que legal. para dar aula, né? E É normal eles quererem com alguém que tá mais hypado. Exato. Né? É normal. A gente tem deve conhecer porque é o seu universo. Tem uma pessoa que eu trabalhei há muitos anos atrás, que chama Tia do Inglês. Sim. Marcela é de Santos, né? Ela foi minha cliente em 2017. A gente Conheço. tava crescendo na época, ela já tava forte no YouTube. Hoje ela é muito próxima desse ecossistema, gravei podcast com ela. Então, ela também, né? Quando ela foi hypando, é normal. Um famoso, eu vou buscar alguém também hypado, né? Tem a Teacher dos Famosos, Sim. tem essa galera que acaba realmente. E isso também engrandece o teu negócio, porque é natural. Fala, o Thiago dá aula pro fulano, eu quero aprender inglês com ele, que é o professor desse. Sim. Né? É natural isso, né? Professor dos famosos. Você pode falar algum cliente? Bom, eu já dei aula para o esposo da VTube, né? Que Eliezer. você conhece com Eliezer. Eliezer. Tem um cantor lá na Bahia também, que é bem conhecido também, uma cantora, né? Que eu já fui convidado também para dar aula para ela, que é a Larissa Luz. Tem um jogador agora que eu tô negociando para poder dar aula para ele, que se der certo vai ser um brand muito forte para mim, para poder divulgar esse trabalho. Fora os eventos que a gente vai e eles vêm e falam com a gente. Tá. Eu vi teu vídeo, Legal. você é muito engraçado. Eu gosto quando vai esses TikTok Awards, né? Que você encontra todo mundo famoso lá, né? É muito bom, assim, nossa, ele assistiu meu vídeo, me viu, me conheceu. É que tem uma coisa, né, com você, assim, até um pouco com o Joel. A gente sempre brincou de falar que a gente é negão, né? A Lara, minha esposa, disse que não é. Né? Mas somos filhos de negro, então a gente cresceu com essa questão do negro, né? Então o Joel... Porque se a gente for olhar, são poucos negros que são destaque online. Sim. Cara, e quase sempre o negro, você vai lá, ou o cara é ator, cantor ou jogador de futebol. Tá nessas 3 categorias. E vocês, cara, você é um professor de inglês e
do interior da Bahia. Isso é animal. Né? E o Joel, ele veio do esporte, mas de certa forma, sim, a gente passou por isso. Ele é um filho de negro. Então é muito legal ver. Então é fonte de inspiração. Com certeza. Não tem como. Só E também história... de se notar, né? Porque eu sei que um Lázaro, Thaís, que defendem muito isso também, eu olhava e falava, putz, ó, um negro, professor de inglês, deu certo, crescendo digital. A gente tem uma questão diferente com essas pessoas. Sim. Tem uma coisa que eu quero perguntar como pai agora. Tá bom. Quando a gente foi adolescente, a gente crescia, você crescia, seus pais te colocavam numa escola natural ali nos seus 8, 9, pra você ficar aqueles 8 anos estudando inglês, porque o inglês era importante. Eu acho hoje que não é tão fácil aprender daquele formato que a gente aprendeu. Mas uma dica pra pais, né? Qual é o melhor momento, ou se a escola bilíngue realmente é o melhor caminho, mas qual é o melhor momento de começar a plugar o inglês? Porque você tem um filho de 3 anos que já fala inglês. Né? Acredito que eu te perguntei aqui nos bastidores, você conversa com ele em inglês, né? Sim. Então ele teoricamente é alfabetizado em inglês, então ele escuta tudo mais. Mas qual é o melhor momento, assim? A escola bilíngue é um caminho positivo mesmo, ou tem outros para que o seu filho se torne fluente mais fácil? Porque quando a gente vai para uma fase mais adulta ali da adolescência, eu já tô quase educado. Então não é tão fácil implementar uma língua do nada ali, novo né? idioma, né? A gente sofre, pega pra perguntar a todo mundo, a gente sofria um pouco com esse inglês, né? Tinha gente que nunca achou prazeroso aprender, é um saco aprender inglês. Que dica que você dá pra pais, assim, pra que a gente possa ajudar os nossos filhos a aprender com mais facilidade a língua? Bom, eu acho que o processo de aquisição, né, de uma segunda língua, quando você consegue colocar ele unido à aquisição da língua mãe, né? Tá bom. Essa é a forma mais simples e que você vai ter menos trabalho, entre aspas, né? Que é o que eu estou fazendo hoje. Se você fala inglês, se você já tem esse domínio, começa a conversar inglês com seu filho em casa, brinca com ele em inglês. A partir de hoje a gente só Né? fala inglês, né, cara? Eu Coloca... preciso aprender primeiro, então. O professor Tá tá aqui aí. meu Já teacher. sabe, né? Tem famílias que usam esse sistema que é one parent, one language, né? Que tem várias formas de você fazer educação bilíngue em casa, tá? Para quem é pai que já fala. Essa primeira conversa é para quem já fala. Um pai escolhe um idioma, o outro escolhe o outro. Então, na minha casa, minha esposa fala em português com meu filho e eu falo inglês 100%. 100%. Né? É Com ele. 100% inglês com 100%. ele. É, desde que ele nasceu. 100%, né? Deixa comigo essa. Claro que às vezes quando a gente tá brigando sai um português, né? Mas eu diria que calor da emoção. 99% do que eu falo com ele, tem até alguns amigos aqui que trabalham comigo que a gente passa os finais de semana juntos e é em inglês. Até quem anda com a gente tem que aprender, Tem que saber porque falar senão inglês, não vai não entender, perde. né? Caramba. Então, Mas é interessante esse jeito, 100%. né? As duas línguas, o exato. tempo inteiro. Porque aí na cabeça da criança, a gente não trabalha com tradução. Na cabeça da criança, ela está aprendendo a se comunicar. Ela não sabe ainda que ela está aprendendo 2 sistemas linguísticos, tá? Ah, tá. Vamos separar isso. Tá sendo desenvolvido no mesmo lado, tá? Onde a língua mãe é desenvolvida. Então, por isso que às vezes você vai encontrar um adulto e vai falar, fala tal coisa assim em inglês. Ele vai olhar para a cara da pessoa e vai... Ele vai pensar pra falar. Ele não vai pensar, porque ele não sabe a diferença de inglês e português. Como é isso aqui em inglês? Não é a abordagem que eu uso com ele em casa. Entendi. Embora os vídeos que eu gravo com ele fazendo tradução, não é assim que eu ensino para ele. Entendi. Por exemplo, eu tenho uns vídeos que eu falo assim, vamos gravar uma oração em inglês. Ele aprendeu aquela oração em inglês. Aí eu falo com ele, filho, vou gravar um vídeo de oração. Papai vai falar em português, né? E você vai falar em inglês. Só o único momento que eu uso essa abordagem de tradução é para gravar conteúdo. Mas no dia a dia, a oração que ele fez no vídeo, ele aprendeu em inglês, não foi em português. Entendi. Eu não ensinei aquela oração a ele em português, entendeu? Então, todo o vocabulário que ele sabe, por exemplo, eu não ensino palavras soltas, eu ensino frases, né? Então, ele já vai entendendo a estrutura, a ordem das palavras. Porque a gente ensina Isso é tudo muito ao nosso bom. filho, E né? faz muito sentido. Meu filho, porque ele aprende coisas que eu fico me perguntando como é que ele aprendeu, mas eu acho que é uma frase, ele vai entendendo, absorvendo. E ele vai fazendo as correlações dele, como qualquer criança, né? Isso E é aí muito bom, faz muito doutora sentido. Delon, que você faz Não adianta animal, você falar em inglês. copo em Eu inglês, não tinha né? pensado É nisso. mais fácil você ensinar. Pegue um copo, me dê o copo, por favor. Sim. Você vai ensinar a frase, porque hoje a gente não... Não, mas ele acabou de falar uma coisa não muito fala animal. isso em O cérebro português, não eu vai nunca tinha aprender, ele pensado. não quer saber se tá aprendendo japonês E ou inglês. como é ele- que funciona em relação, aí no caso do teu filho, e aí também para os nossos filhos, para todo mundo que tá ouvindo, em relação, ele não confunde, porque é exatamente o que você falou, ele aprende inglês, aprende português como se fosse praticamente a mesma coisa, né? E como é que faz essa parte de confusão e em qual momento você tem que falar para ele, filho, isso aqui é a língua portuguesa, isso aqui é a língua americana, é o inglês.
tem esse momento? Precisa disso ou não? Ele mistura sim, tanto que às vezes ele faz frases que tem uma palavra em português e a frase em inglês, ou uma frase em inglês e uma palavra em português. É normal, né? Igual gravando o vídeo ontem, eu tava falando com ele, a gente fez oração pro Dia das Crianças, né? E aí na oração falava, abençoa as crianças que não têm brinquedo. Aí ele, bless the kids que have no toys. Ele botou o que no meio, O que? né? Que heavy. Que have no toys. E ele faz isso o tempo todo, né? Por exemplo, quando eu vou buscar ele na escola, a primeira coisa que ele fala é, quem vai visit us today? Nossa, quem vai visitar a gente? Ele ama que alguém vá lá em casa, né? Que legal, que Aí ele, sociável. quem vai visit us? Ele sempre, a primeira coisa que ele vai falar, ele não vai me falar nada além disso, quem vai visit us, né? Então, posso assistir a movie? Entendi. Daddy, a gente pode assistir a movie? Né? Então ele mistura e tá tudo bem. Ele não tá na fase de fazer correção, deixa ele produzir. Eu quero que ele faça muito output, né? Porque eu durante 2 anos e meio foi input. Agora que ele tá produzindo, eu tenho que mais deixar ele usar a língua, né? Se comunicar, né? Sim. E quando os gringos vêm lá visitar a gente, eu tenho muitos amigos americanos que vêm muito na nossa casa visitar a gente, ele se comunica com eles lá normal, assim, é muito legal ver esse desenvolvimento dele, mas vai chegar assim uma fase, por exemplo, agora eu comecei às vezes ele também escolhe responder tudo em português. Eu falo em inglês com ele entende o que eu pedi e ele responde tudo em português. Aí o que é que eu tô começando a fazer agora? Ele responde em português, eu não corrijo, eu simplesmente falo como é que seria em inglês, né? Aí ele vai e repete. Entendeu? Hoje eu queria... a gente vai passar... Ele sempre pede, né? Vai passar no supermercado, eu quero comer Doritos. Ele ama Doritos. Aí ele sempre fala, né? Ele não sabe falar supermercado, ele fala supermarket. Tem palavras que ele não sabe em português, que no dia a dia a gente não ensinou. Não ensinou, né? Entendi. Passou e não... E passou, né? Então, supermarket é uma delas, né? E aí ele fala... a gente pode passar no supermercado para comprar Doritos? Aí ele fala, posso passar no supermarket para comprar Doritos? Aí eu falo a frase como é que seria em inglês, né? Aí às vezes ele repete, às vezes não, mas tá tudo bem. Porque é ali uma esponjinha, gente, muitas vezes, semanas depois que eu falei uma coisa para ele em inglês, ele veio e usou aquele vocabulário. Semanas depois. Vai ser porque esse português, imagina, tendo o tempo inteiro falando em inglês. E isso não atrapalha, porque hoje a gente também vem de um lugar onde há muitas escolas, se não são bilíngues, estão tentando implementar um sistema de ensino bilíngue para já colocar esse segundo idioma, e é sempre o inglês, dentro da grade curricular, para as pessoas já saírem de lá falando inglês. Isso não atrapalha a escola? Por exemplo, na escola dele está tudo ok ou não? Você precisou fazer alguma conversa dentro da escola para ter esse casamento entre escola e casa? Bom, cada criança é um universo. Sim, existem sim alguns estudos que falam que a criança pode demorar um pouco mais para produzir oralmente, de forma mais complexa a linguagem, se ela é exposta a muitos idiomas ao mesmo tempo. Por exemplo, isso é uma possibilidade, não é uma regra, né? E isso pode atrasar um pouco, mas não é nada que seja prejudicial, porque a criança vai chegar lá. Certo? No caso do Kevin, ele demorou um pouco mais para poder fazer frases com 2 palavras, 3 palavras, né? Mas já entendia tudo. Tanto que com ele 1 aninho tem vídeo meu falando com ele. Clap your hands. Jump. Os comandos eu falando e ele fazendo. Mas ele ainda não fazia o output, né? Quando entrou na escola, que foi quando a gente começou a perceber que ele teve um salto, né, realmente de desenvolvimento na fala e tal, não sentimos que ele teve essa dificuldade, né, de desenvolver, mas a gente sabe que, até conhecendo famílias que moram nos Estados Unidos e que são brasileiros, que às vezes os filhos eles têm um pouco de dificuldade porque os pais falam português em casa a vida toda e a criança vai para a escola e agora ela vai ser exposta ao inglês, né? E também é meio que um pouco brusco para algumas crianças. Mas vai de indivíduo para indivíduo. O Kevin ele é extremamente comunicativo. Se ele chegasse aqui, ele ia te perguntar tudo. Ele ia perguntar por que você está usando o microfone aí, por que sua camisa. Ele gosta de saber o porquê. Tá na fase do porquê, né? Ele ia perguntar em inglês?
Às vezes em português. Talvez eu não- Às vezes em português, às vezes em Aí eu inglês, falo, depende. What? What? Né? Mas aqui tem Genial. o Valério ali, que às vezes a gente fica direto, ele passa às vezes na casa do Valério, às vezes eu deixo ele lá pra brincar com os filhos dele. Aham. E aí o Kevin falando inglês com os meninos, não tô entendendo nada, pai. É engraçado. Ai, que demais. Mas é Caramba. gostoso ver. É, eu imagino, porque é uma forma de você, de novo, não deixar traumático aprender um segundo idioma. Gostei muito disso, E isso é de muito bom. ensinar. Porque a gente vê que ele é uma esponja, né? A gente tem um filho pequeno, então é de 6 meses. E a gente vê que a Escola Internacional de Alphaville, ela tem essa lógica, né? Ela alfabetiza em inglês. Uhum. Então, eles são alfabetizados, todo mundo falando inglês, o livro é tudo em inglês. Então, eu falei, pô, é uma escola que me interessou. A metodologia, o valor ainda não muito. O valor é puxadinho ainda lá. Mas é uma metodologia interessante. Você explicando isso faz bastante Faz sentido. sentido. Né? É Faz porque é sentido diferente. bilíngue. Hoje no Brasil Mais se fácil. usa o termo bilíngue como comercial, tá? Mas bilíngue, para a escola ser bilíngue, ela tem que usar o calendário de uma determinada nação. Por exemplo, escola americana, as festas, as datas de comemoração, os feriados é dos Estados Unidos. Uma escola canadense é o currículo canadense, as disciplinas que estuda lá. Entende? Entendi. Tanto que quando a pessoa sai da escola internacional, no Brasil, ela tem que fazer uma outra prova para poder prestar o vestibular. Porque Entendi. ela não fez todas as disciplinas que são instituídas do Brasil, tá? Entendi. Então, A parte está usando errado. então Bilíngue, quando se né? usa bilíngue, você tem que ter aula de ciências em inglês, de geografia em inglês, de matemática em inglês. Não o professor entrar na sala e fazer 1 hora por dia de inglês, embora ele possa trazer multidisciplinaridade. Sim. Né? Tinha escolas que eu dava aula que se intitulavam bilíngues e eu dava aula de ciência, geografia, mas era 1 hora. E o calendário era nacional, então tinha aula de festa de São João, né? Entendi. E lá a gente tinha que comemorar Halloween, tinha que ser St. Patrick's Day, tinha que ser os eventos do país, Dos Estados Unidos, por exemplo, né? Aham. Austrália, Canadá, Reino Unido, enfim. Sim. Então é mais um termo comercial, assim. É, Não, não, mas isso é é uma loucura, verdade. porque mete o bilíngue, é boi bumbá, Halloween. É o bilíngue só do idioma, É o né? bilíngue. Não da cultura. Que isso é totalmente diferente. Caramba, que aula, né? Que estamos tendo de várias áreas, não só do inglês, quanto da maternidade, quanto da questão da produção, da comunicação. Isso é muito incrível. E Thiago, assim, hoje, o seu foco na rede social é ensinar inglês. Só que você não vive só disso, né? Você tem a questão de mentoria. Qual é o teu foco, assim, profissional daqui pra frente? Porque agora você já atingiu, já dá aula pra famoso, já atingiu aí uma série de marcos na carreira, principalmente de onde você veio, de toda a sua trajetória. E agora, qual que é o teu objetivo agora? Pra onde você tá indo? Sabe uma coisa que aquece muito meu coração? Muito, 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 muito. Esse ano eu tinha colocado no meu mural de sonhos, né? No início do ano, eu sou uma pessoa muito visual, falei pra vocês, né? Aham. Então eu sou daquele cara de mood board, assim, de recortar, colar e colar as fotos. E uma das coisas que eu queria muito esse ano era palestrar, contar a minha história, emocionar as pessoas, inspirar, ativar sonhos. E eu tive a oportunidade de subir em muitos palcos esse ano já, graças a Deus, e ver assim o olho da pessoa brilhar assim ouvindo a história e se conectando comigo. Então o ano que vem uma das coisas que eu quero muito é fortalecer esse branding do Thiago, que também fomenta a importância de transformação da educação como uma plataforma para mobilidade social, não só financeira, mas intelectual, né? Porque se a gente não trabalha aqui, você pode ganhar 1 milhão, amanhã você tá pobre de novo, né? Sim. Os vencedores de realities são a grande prova disso, né? Então, eu quero muito levantar essa bandeira e conseguir subir no palco, contar minha história, né? Lançar meu livro, né? Então, tem outros desafios que a rede social me trouxe uma plataforma, uma visibilidade, né? Eu também sou ator, então eu continuo fazendo teste para filme, para novela, né? Então, quem sabe em breve vamos estar... Já fiz novela ainda não, já fiz filme, né? E eu tenho um sonho de fazer uma novela, um projeto um pouco mais longo, uma série, né? Então, tá em alta agora. Sigo fazendo testes. Os negros estão em alta agora. Tá mais Tá tendo mais chance, né? Muito mais a chance, chance tá maior para conseguir passar no teste. Mas era uma loucura, não tinha. Exato. Hoje a gente vê um equilíbrio, uma tentativa de equilíbrio maior. Então, para quem é negro, tem um pouco mais de oportunidade. Não, né? Sim.
A gente tá vendo aí, tem um pouco mais. Não vou falar que é muito melhor, mas... Não, tem mas um já pouco tá melhor mais, do que era Eles estão antigamente. equilibrando Antes não melhor. tinha. Cara, tem vontade de fazer novela? Tenho vontade. Eu acho que deve ser uma escola, assim, né? Pra mim que amo estar na frente da câmera e atrás das câmeras, eu vou aprender muito, vendo o bastidor e também a dinâmica, né? Como a história vai sendo moldada, porque ela não é uma narrativa já fechada, né? Sim. Vai se recebendo os termômetros da audiência para que os novos capítulos possam ser construídos, Acho que isso aí né? tá perto pra você. É um processo muito legal. bem diferente. Eu acho que isso aí tá perto pra você. Amém. Ainda mais fazendo o que você faz na rede Porque o social, mais é uma visibilidade muito boa. É a visibilidade, né? Então a gente consegue ver que hoje uma pessoa... Você tem visibilidade digital. Isso já facilita uma Ajuda. pessoa prestar atenção em você. Sim. Né? Você falou, o Lázaro me manda mensagem, até isso também. Às vezes só as pessoas não sabem desse teu sonho. Uhum. Né? De repente o cara fala, teu sonho? Então vem. Vamos conversar, vamos te colocar, né? A gente tá vendo cantores fazendo isso. O Bela aí virou ator na agora, um nova monte de novela. coisa. Sim. E, puta, não é ator, né? É cantor, canta muito, sou muito fã, mas aí... eu acho que isso vai chegar, Ele né? aprendeu. Ele Tem vontade treinou. de ser atriz? Eu não tem nada a ver com isso. O negócio é ficar aqui entrevistando as pessoas e palestrar. Tá ótimo pra mim. Palestra, também é o rolê dela. E bom. falando em Não. palestra, você estará no palco do nosso Santos Digital Week, então podendo contar a sua história, não é mesmo? Eba! Você vai ter mais um palco para você inspirar muita gente. Mais um de palco lá. para inspirar muita gente, porque nos dias Vou 13... convidar todo mundo do CNA. Vai o CNA em peso, tem que todos os professores. Todos os professores do CNA. Para que vocês não deixem mais ser traumático as pessoas aprenderem inglês. Ele vai te ensinar a ser um melhor professor de idiomas, porque não é só o inglês, né? Tem outros idiomas aí também que são muito falados. É professor, né, meu? Professor. Professor. Educação. Uma E a pergunta gente que eu acredita falei muito no nisso, início, eu tenho que fazer agora. Com o IA. Tá. A gente precisa continuar a aprender em inglês? Ou a IA realmente vai substituir essa necessidade do vocabulário, da aula de inglês? Bom, essa é uma pergunta que confesso que como professor de inglês, quando eu comecei a ver esse negócio muito rápido, Ficou em choque, né? eu cheguei a pensar, deixa eu voltar para minha carreira de ator, né? Deixa eu ver o que é que eu posso fazer aqui de diferente. Mas tem uma coisa que nenhuma inteligência artificial ela ainda é capaz de fazer, que é o sentimento de satisfação de você saber que você estudou, você aprendeu e você pode falar as ideias que estão daqui da sua cabeça sem precisar da intervenção de nenhum aparelho, nenhum aplicativo. Essa sensação, gente, não tem preço. Sabe, de eu chegar em Nova York e, como já aconteceu comigo, eu me bater com uma atriz de uma série que eu estava assistindo, Sério? a Catherine McPhee, e eu conversar com ela ali, de igual para igual, Que legal. entender o que ela tá falando e eu falar com ela, de eu subir num palco lá nos Estados Unidos para contar minha história no ginásio de uma escola e eu usar as palavras que eu escolhi, com o inglês que eu aprendi, com aqueles livros que eu peguei no lixo, com as fitas que eu ouvi e memorizei até o CD arranhar, e eu poder dizer isso, e no final do dia alguém vai vir lá embaixo e vai vir me dar um abraço, vai olhar para mim e vai dizer, o que você disse hoje mudou minha vida. Essa sensação, essa experiência de você assistir sua série favorita sem precisar da legenda, da tradução, de você poder ouvir sua música na rádio, você entender a letra, a experiência, a IA não vai conseguir substituir. É verdade. O técnico vai, né? Você não precisa mais falar inglês para entrar na reunião, porque agora já tem, né, IAs que traduzem em tempo real, Escrever, já tem o no próprio e-mail, fone, né? e-mail, entrar e fazer acordos, mas assim, e mesmo assim, estando nos Estados Unidos, quando eu vou para lá, eu conheço muita gente que é brasileiro, muito bem sucedido, que mora lá, só que ele fala, Thiago, nossa, às vezes eu sento na mesa para poder conversar com um cara que poderia fazer um negócio com ele absurdo, mas eu boto um intérprete ali e ele fica intermediando, não é a mesma coisa. A raiva que eu fico que eu não consigo falar o que eu quero, esse verdade. sentimento a IA ainda não vai conseguir. Você falou uma substituir. coisa que é bem legal, né? Muito bom. Acho que para quem vai ouvir esse podcast e é professor de inglês, acho que é uma estratégia para vender ainda o inglês é muito pro lado da experiência dessa vivência. Brincadeiras à parte, eu fiz CNA, fui bem... Meu pai educou a gente bem legal, incentivou bastante. Hoje já fizemos junto um tempão, CNA. Mas eu nunca esqueço que em 2015 foi minha primeira viagem internacional e eu fui para Nova York, que era meu sonho de criança. Tá bom.
E eu fui no Empire State, que era meu sonho, porque com 8 anos eu ganhei um livro contando a história do Empire State. Então a minha trajetória para conhecer Nova York só se resumia em Empire State. Eu queria ver aquele prédio inteiro e eu liguei pro meu pai chorando, né? Mas o mais legal foi porque foram 2 motivos. Eu liguei pro meu pai chorando para falar, pô, aquele livro que você me deu com 8 anos, ele se transformou em realização agora, mas obrigado por ter me incentivado a falar inglês, porque eu tô aqui há 15 dias sozinho e eu me viro bem, eu falo bem. Sem perrengue, né? Sem perrengue. Então, assim, em alguns momentos eu até, cara, tinha uma dificuldade. Mas eu lembro que foi determinante quando eu fui pra uma outlet e aí eu peguei um ônibus e eu fiquei 1 hora no ônibus e sentou um americano que puxou papo comigo. E eu fiquei 1 hora batendo papo com ele. E aí, naquele momento, eu fiquei 1 hora batendo papo, entendendo e conseguindo conversar. E aí, eu lembro depois de ligar meu pai e agradecer. Top. Obrigado por ter incentivado. Porque foi esse sentimento que você falou. O sentimento, eu falei, cara, eu consegui me virar. Perfeito. Porque hoje, você pega a IA e você tira a foto, ela vai te traduzir tudo, mas ela não vai te dar isso. De, tipo, alguém sentar, conversar contigo e você conseguir. Sim. Né? Falar, cara, eu me virei aqui sozinho, bem, confortável, uma coisa ou outra, mas tá tudo bem, mas não foi... o cara conseguiu conversar comigo, pô, um americano, né? E aí você pegava a gíria, a cultura, o tom, e cara, eu tô entendendo, velho, eu tô entendendo. Isso é incrível, essa sensação. Então acho que essa É uma sensação única, né? que a pessoa vai buscar ainda. A tecnologia vai te ajudar com muitas coisas, mas essa sensação não vai dar não, irmão. Não vai ter como. É. E aí ela não tem preço. E pra passar na Essa imigração, sensação você não tem- pode usar o celular. Então você vai precisar Pode falar passar. O Thiago alguma só coisa bem, não em passou. inglês, você vai ter que falar, porque senão eles não vão deixar você entrar. Confesso que eu achei que ia rodar na minha Olha. também, porque o cara não pediu nenhum documento que eu levei, cara. Foi. Mas eu passei muito fácil, eu até me surpreendi. É, exatamente Mas isso. eu não pedi nenhum documento que eu levei. E na frente, uma pessoa tinha sido recusada. Talvez eu fui mais sortudo por isso. Ela recusou um, ela falou, agora eu vou passar 2. É. Eu acho que eles já aprovaram ou negaram antes de a gente chegar lá. Não tem Eu condição. acho também que tu acho. já chega pré-aprovado Hoje não. em dia, então, Eles têm um monte de hoje em dado, dia, um com monte de certeza informação. absoluta, a quantidade de dados que eles têm acesso, eles já reprovam a gente antes mesmo da gente chegar. Tem uma pergunta aqui, que pode ser interessante para professores de inglês. Com o crescimento da internet, você se tornou um concorrente da escola. Uhum. A gente precisa ser honesto, né? Hoje, então, tem muito espaço para o professor. Primeiro porque é uma aula muito mais bem remunerada, porque ele pode fazer no conforto da casa dele. Qual dica que você dá para o cara que talvez vai fazer essa transição? Eu tô saindo da escola e vou me dedicar único e exclusivamente para a minha marca pessoal e eu como professor particular, utilizando aí as redes sociais. Bom, acho que não tem momento melhor, né, para quem ensina algo do que esse agora, né? Primeiro porque a gente já tem vários professores que já estão pulverizados no senso popular, no senso comum, então a gente não está tentando provar para as pessoas que é possível, é factível, né, criar um programa digital e online, enfim. Segundo, eu acho que a energia que eu queria colocar para quem quer ser professor, quer fazer essa transição é energia em conteúdo, né? Porque o conteúdo acaba sendo a principal isca para quem está procurando algum tipo de programa nas redes sociais, né? E quer aprender. E se você consegue trazer algo da sua personalidade que esteja alinhado ao seu método para brilhar ali no meio desse mar de professores que é muito competitivo, tá? Esse, eu diria que é um dos mercados mais difíceis também, né? Porque são milhares de professores. Bota teacher na lupinha do Instagram, tu vai cansar de subir ali, que é um monte de muita teacher, gente. né? Mas são todos que são relevantes? Não são. Não. Né? E nem todos são autênticos, que é o que você muito falou, assim, da sua autenticidade, né? Perfeito, E aí as perfeito. pessoas precisam entender isso para se comunicar bem na internet. Ser autêntico, porque sempre vai ter alguém que gosta do seu jeito. Exato. Então, assim, sai daquele lugar de que hoje eu só tô aqui para ensinar e se torna um professor humano, entendeu? Mostra as tuas vulnerabilidades, mostra que você é uma pessoa. As pessoas querem aprender com pessoas. Eu não suporto o conteúdo de gente que só tá lá para me ensinar. E ela não fala que ela errou, ela não fala um medo que ela tem, a gente não mostra, a gente não vê o lado dela humano, a gente só vê os acertos. Que chato viver perto de alguém assim. Imagina, sabe aquele irmão mais velho que sempre o teu pai tá falando, ó, seu irmão, olha pro seu irmão não é insuportável essa né? Então é a mesma coisa esse tipo de gente que quer produzir conteúdo. Então assim, vai lá mesmo e fala, né? Mostra que você é uma pessoa, o que você gosta, o que significa pra você as coisas que talvez não tenha nada a ver com inglês, né?
né? Por exemplo, eu compartilho muito a questão da minha paternidade, né? Então, quem se conecta com isso vai se conectar comigo. Eu também falo muito da minha fé, eu falo da minha parte artística, então... eu tava no ensaio sábado, fiz um time-lapse lá do meu ensaio do teatro. Eu também faço teatro, a minha esposa é cantora, ela participou do The Voice e tal. Então, mês a gente faz vídeo cantando juntos, que a gente gosta de música. Então, trago coisas que fazem sentido na minha vida, que no final do dia vai me ajudar a vender mais, né? Porque a gente vai conectando os pontos. Agora, se eu fosse aquele professor, né, que só tá lá para ensinar, eu poderia ser substituído pelo ChatGPT, porque o ChatGPT ensina melhor do que eu, né? Muito mais rápido. Não é isso? Se é só informação por informação, bora pra IA. A gente tem uma tese, né? A gente fala isso, né? Que ninguém tá querendo um professorzão na rede social. Você tá querendo uma pessoa que gere conexão com você, né, de alguma maneira. Então, eu me conecto com o seu estilo de vida, com a sua esposa por gostar de música, que você gosta de teatro, e aí eu te busco como profissional para resolver aquele problema que eu tenho. Porque, realmente, tecnicamente falando, professoral, esse cara não dá certo na internet. Né? Um cara muito técnico, vou ser professor, só vou ensinar. Cara, ninguém entra no Instagram querendo aprender inglês hoje, né? Eu não vou lá na Loop, eu quero aprender verbo to be. Né? Você desperta o interesse na pessoa por algo que ela fez e dali você vai ganhando. Esse conteúdo já deu certo antes, tá? Mas já deu certo há algum tempo atrás. Já acabou isso. Não dá. Não dá mais para tentar. Hoje, nessa área, principalmente da educação, qual é o tipo de conteúdo que dá mais certo? Ou que você entendeu que, pelo menos para você, hoje dá mais certo? Bom, tem que ter um gancho forte. Eu sei que todo mundo fala disso, tá? É o início do vídeo, né? É os primeiros 3 segundos, 1 segundo, 2 segundos, enfim. Os spans de atenção tá cada vez menor, mas tem até uma neurocientista aqui que vai poder dizer melhor pra mim do que eu, mas assim, o gancho eu diria que talvez 50% ali do sucesso de um vídeo ou não, né? Porque se alguém passou, se do meio pro fim é incrível, se eu não fiquei pro final, tchau. Né? Perdi a pessoa. Então, eu tenho percebido que a cada vez mais eu tenho que envelopar o conteúdo que eu quero ensinar dentro de uma roupagem, primeiro, nativa da rede. E quando eu falo nativo da rede, a sua estratégia não pode ser fazer um Reels e repostar no TikTok, no Shorts e no... Todos. Você pode fazer com alguns, mas nem todos, porque o nativo do TikTok é totalmente diferente do nativo do Shorts. Eu tenho vídeos no YouTube, Shorts, que bateu 11 milhões e no TikTok que bateu 1.000 visualizações. O mesmo vídeo. Hoje você produz diferente para cada rede? Tenho editorias fixas de cada rede. Perfeito. E algumas que eu consigo repostar em todas. Né? Que são os conteúdos Coringa, Evergreen. Né? Mas eu acabo pensando o conteúdo Instagram first. Tá? E Instagram e YouTube first. E acaba o TikTok eu diminuí mais a minha mão lá. Depois que entrou a monetização, eu me desanimei um pouco o TikTok, porque ficou muito difícil. Sério? O TikTok você tem que encantar a audiência a cada novo vídeo. Você não cria comunidade lá. Porque ninguém assiste o vídeo de quem segue. É sempre for you. Tá? Então, como as pessoas... É como se eu tivesse que conquistar a mina dos meus sonhos a cada vez que eu entro na sala para poder conversar com ela. Agora eu já nem sei se eu vou pro TikTok de novo. Né? Rafael Kiss ficou me convencendo aqui. Aí agora você falou isso, eu falei, ai meu Deus. Mas é o que ele falou. O que ele tá falando é isso, né? É o for you. Então, assim, você realmente você vai ter mais visibilidade. Só que você também tem que ter muito mais tempo de produção, né? E aí, para você conseguir entender bem, você tem que entender jogar o jogo da linguagem nativa da plataforma. Então, por isso tem que estudar muito. Entende? Para você poder acertar a mão. E eu sinto também que lá no TikTok eu não consigo criar muito uma relação de proximidade com a audiência, porque é sempre gente que não me conhece que tá vendo né, os vídeos. Mas antes, quando eu estourei com o TikTok, ainda conseguia fazer comunidade. Então, o TikTok que me ajudou a vender o concurso, ganhar o concurso da Copa. Né? Então, essa galera que hoje já é adulto, já sai da escola, eles eram adolescentes em 2021, né? E outro dia eu encontrei um menino no shopping, né? Ele, nossa, eu não acredito que eu tô te conhecendo. O menino chorou, porque ele tinha uma memória, não por mim, mas porque ele tinha uma memória afetiva com o pai dele, que faleceu. E ele falou, nossa, eu assistia seus vídeos no TikTok com meu pai, o do English Please, né? E agora é um menino que já deve estar indo quase que pra faculdade. E eu vejo muito esse padrão dessa galera que era adolescente indo para o ensino médio e tal, que assistia muitos in English Please e todo lugar que eu ia, in English Please, o teacher in English Please. Hoje já não é mais essa relação, não tá muito mais pulverizado. Já no Instagram eu sinto que as pessoas sabem meu nome, sabem o nome do meu filho. Quando eu encontro as pessoas na rua, elas
falam, nossa, eu vi que você estava em tal lugar, parabéns, o carro que você... Eu vi que você estava em Nova York e tal, né? As pessoas te acompanham mais, né? Tá. Talvez por isso que por eu gostar muito desse senso de comunidade, inclusive é um dos hacks aí para quem quer crescer nas redes sociais, é focar em construir comunidade. Eu acho que é uma rede que dá um pouco mais de liberdade para isso, para essa construção. Por exemplo, eu estou fazendo uma série agora no meu Instagram que não tem nada a ver com o inglês. O nome é As 10 Lições que Mudaram Minha Vida. Cada episódio é um tema totalmente diferente. Hoje o meu episódio é sobre finanças. Eu estou usando uma técnica de storytelling, não sei se vocês já viram, que o nome desse formato é metáforas visuais, que você pega objetos para explicar um conceito. E meio que é bem orgânico. Depois olha aí pra você ver. É bem legal. E você vai contando uma história, mas aí, por exemplo, eu começo o vídeo fazendo um gancho, tá? Esse gancho. Não. Gente, olha o gancho que eu fiz. Calma. Deixa eu dar risada aqui, mas engraçado. Olha o que eu fiz. Eu peguei, esse aqui é meu cofrinho antigo. Aí eu começo o vídeo botando meu braço assim. Aí eu faço, esse aqui é meu cofrinho antigo. Esse não. Esse. Já peguei o povo nos 3 segundos, Parece né? E que ficou a foto, Isso. ficou justamente... Aí eu mostro um isso. cofrinho de verdade e eu começo a falar a relação de que era viver a vida de escassez na minha infância e depois que eu comecei a ganhar grana, o tanto que eu tenho que lutar com essa mentalidade de escassez porque ela quer ficar voltando o tempo todo, né? E isso conecta muito com muita gente, né? E aí eu meio que falo, quando eu fui comprar meu segundo carro, eu fui comprar um carro zero, um carro top. E eu malhava em frente à concessionária, mas eu tinha vergonha de ir lá na concessionária porque eu estava com roupa de academia para poder ver os carros que tinham lá. E se eu entrar lá, as pessoas não vão me atender. Olha o pensamento, eu ia pagar o carro à vista. Eles eram para me receber com um tapete vermelho dentro na concessionária. Sabe? Então, tipo assim, essa vulnerabilidade de falar coisas que a gente também é humano e que a gente está aprendendo, que a gente está se melhorando, é o que faz as pessoas quererem continuar me acompanhando e não só curtir o vídeo que foi legal, deu risada e tchau. Entendi. Dá uma leve pressão o fato de que você fez uma produção diferente ou até com uma qualidade diferente e a audiência agora quer sempre aquela criatividade, subiu a régua, né? Então dá essa pressão também, do tipo, quando você acerta uns contos melhores, você fala, putz, agora minha audiência só quer daqui pra cima, né? Subiram a régua comigo, né? Se superar a cada Reels. Bom, eu acho que não dá essa pressão, mas dá um outro tipo de sentimento, tá? É porque os views, eles ativam na gente nosso sistema dopaminérgico. A gente que produz... Eu nunca me esqueço no meu primeiro vídeo que bateu 1 milhão, porque era uma coisa que eu queria muito. Eu falava assim, se um dia 1 milhão de pessoas souberem que eu existo. Isso quando eu comecei na rede social. E na primeira vez que eu bati meu primeiro vídeo de 1 milhão, eu ficava a cada segundo fazendo refresh para ver quantos mais milhões estavam entrando para ver. E esse vídeo eu saí de 18 mil seguidores para 100 mil em uma semana. Então imagina como minha dopamina ficou, né? Então, por outro lado, no TikTok, eu tive uma época no TikTok que todo vídeo que eu postava batia 1 milhão. Todos os vídeos que eu postava batia 1 milhão. E aquilo ali ativava em mim uma adrenalina absurda. Contudo, um vazio muito grande, porque na época eu não estava ganhando nenhum centavo com aqueles views. Então, no final do dia, era só um número. E eu comecei a refletir sobre isso, né? E depois que eu entendi como jogar o jogo, e eu percebi que tem uma coisa chata na rede social, porque quando as pessoas te veem fazendo uma coisa, elas querem te ver fazendo só aquilo. E pra gente que é criativo, a gente quer mudar o formato. Quando eu viralizei com esse vídeo que você viu, Diogo e Natan, eu fiz outros 29 episódios. Foi 1 ano fazendo a mesma série, né? Mas chegou um momento que não tinha mais pra onde empurrar a sério, os personagens já tinham mentido muito no currículo. Já tinha ido pra Nova York, enganado o chefe, matado um colega de trabalho que descobriu que ia denunciar eles, enfim. A série foi pra um caminho assim, chegou um momento que eu falei, cara, eu tenho que terminar a série, eu tenho que fazer o arco dos personagens, tenho que terminar. E aí quando acabou a série, deu aquele vazio. Caraca, quando é que eu vou achar o próximo novo formato que as pessoas vão me amar de novo? Porque a gente quer ser amado, né? Sim. A gente quer ser elogiado e a gente quer que as pessoas acompanhem. Então, é meio que você sente... É cheio de ups and downs. Se você não tem psicológico, nem vá, tá? Porque tem épocas que simplesmente o algoritmo vai te odiar, ele não vai te entregar mesmo. Eu fui pro Canadá, passei 11 dias no Canadá só pra fazer conteúdo.
O algoritmo acabou comigo. Todos os vídeos que eu postei flopou. E eu fui só pra gravar conteúdo. Eu fiquei muito chateado, sabe? Muito investimento de tempo, Eu- de dinheiro. Eu chegou pensei, lá, caraca, todo mundo vai querer me ver no Canadá fazendo tanta coisa Arrebentar. legal. E tá ninguém tudo quis. bem. Aí do nada você vê um menino falando, fingindo que tá falando na língua dos anjos, falando inglês e tal, que viralizou. Eu tive a ideia, cara, eu vou traduzir essa pregação. Zero, sabe, imaginar, intencional que ia viralizar. O vídeo bate 11 milhões e eu saio nos maiores canais de YouTube. O povo pegando meu corte. E fui crescendo seguidor. Então, tem coisas que às vezes a gente faz, a gente acha que vai dar bom e não dá. E tem outras que a gente faz de forma despretensiosa e dá. É a mesma coisa que um artista. Por exemplo, o Justin Bieber. Quantas músicas o Justin Bieber já lançou na carreira dele? Né? Ele já deve ter lançado centenas, mas das centenas, quantas de fato viralizou? Talvez 30% só, Acho que até menos. né? 20%. Eu já vi uma estatística dessa, assim, falando, e geralmente em torno de menos de 7%. Não é? Então, Até os assim... conteúdos de todo mundo, se você pegar o que viralizou versus... Exato. Menos de 10%. Então não dá pra você viver pela métrica da vaidade. Você tem que entender que você tem um propósito, você tem uma comunidade, você vai continuar fazendo o seu melhor, mas tem coisas que você literalmente não pode dominar e controlar. A entrega do algoritmo, às vezes o dia não é um dia bom. Dia, né? Às vezes você tá... Por exemplo, eu gravei uma série muito legal, Casal Bilíngue. Produção, gravei com câmera, equipe. Só que eu cometi um grande erro. Eu lancei a série no mês das eleições. Esse é um mês que o algoritmo fica bugado, tá? Deixa eu já falar pra vocês. Mês das eleições, o algoritmo fica bugado. O ano que vem, tá... Então, entrega péssima. Péssima. Tanto que depois eu repostei a série toda, foi muito melhor. Deu né? sucesso. Então, às vezes não é o dia, às vezes não é o horário, às vezes as 100 primeiras pessoas que o algoritmo escolheu não eram as pessoas melhores, que se tivesse me enviado para outras 100, o vídeo tinha subido, né? Então tem muitas coisas que por mais que se fale, eu sei a técnica do viral, faça isso que... É teste. Existe um conjunto de variáveis que a gente não controla, né? Exato. E você tem que aceitar isso. Sim. Que não é sobre você. Não é porque você é ruim. Não é porque você não é carismático, porque você não é interessante, porque você não é bonito. Calma, Talvez mas, você não Thiago, seja bonito mesmo. né? Às vezes é. Não é o meu Às caso, vezes né, é. gente? Mas... Às vezes tem você gente não é linda. bonito, não tá legal, não tá Exato, divertido, né? mas tá Né? tudo bem. E Tá aí tudo você põe a bem. culpa no algoritmo. Não vão te tá? amar menos por conta disso. Exato. Não, mas é exatamente isso. E isso vira uma prisão pra muita gente, né? Você falou uma coisa que é E bem legal, se não tiver emocional, se não tiver emocional, não entra. o digital não é Justamente pra por todo isso. mundo. Eu odeio esse discurso de, é pra todo mundo. Não é. Não é pra todo mundo. Cara, tem que ter emocional porque não é fácil ter hater, não é fácil postar e ninguém comentar, não é fácil você sentir que vai dar bom e não vai, não é fácil... sempre É o que que você você falou, pô, vou acorda pro Canadá, resiliente. vou arrebentar e... Filha Não da puta, não deu arrebentou. nada certo, É. aí você faz um vídeo aleatório e do nada, pau. Não é fácil administrar tudo isso, né? E uma coisa que você falou, né? Poxa, viralizei, que legal, um monte de views, mas tô vendendo mais Não por ganhou isso? um Não real necessariamente com tô. isso. Então, até que ponto é a viralização? Até que ponto É vai uma aquilo vale a métrica pena. de vaidade só, Até que né? ponto, né? Exatamente. É importante o conteúdo, é importante crescer, lógico, ter visibilidade. Muito bom. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço. Já posso fazer minha pergunta? Pode fazer sua pergunta. Que Quer é fazer ela em aquele- inglês? E eu não vou Eu saber. posso traduzir pra você agora. É melhor não, vamos deixar essa parte. Ele traduz depois, se ele quiser. Que é uma pergunta que eu sempre faço, porque, graças a Deus, a gente tem entrevistado muitas pessoas de sucesso que, além de ensinar, inspiram, além de ensinar a técnica, o passo a passo do que você pode fazer, como você fez aqui, inspira muita gente. Sua história é extremamente inspiradora. Você alcançou um resultado que a minoria alcança, então isso também é louvável e você não guarda pra você. Muito pelo contrário, você ensina justamente isso. E durante toda a sua história, você teve vários comportamentos, você fez muitas coisas pra chegar aqui onde você tá hoje. Mas teve alguma coisa que você fez mais durante toda essa sua vida e que as pessoas podem replicar? Talvez algum comportamento, talvez algum costume. Você sabe dizer qual foi essa coisa que você fez mais e que te ajudou a chegar onde você tá hoje? Sim. Como eu falei pra vocês, eu tenho uma memória muito fotográfica, né? Então, algumas pessoas vão chamar de visualização, outras vão chamar de cocriação. Eu chamo de fé. Tá. Então, eu tenho uma característica minha, que eu sou uma pessoa muito determinada. Muito mesmo. Se eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu vou conseguir. Eu posso demorar anos, né? Mas eu vou até o fim. Sabe? A não ser que isso não faça mais sentido pra mim.
pra mim tá tudo bem desistir. Se parar de fazer sentido pra mim, pra pessoa que eu quero me tornar. Perfeito. Tá? Eu não vou só porque eu disse que vou fazer. Tem que fazer sentido. Dito isso, desde muito novo, eu uso cadernos para colocar imagens, as imagens do futuro que eu queria ter. Da pessoa que eu queria ser. Dos lugares que eu queria pisar. Eu tenho diversos cadernos na minha casa. Se um dia eu ficar muito famoso e fizerem o arquivo do Faustão, Vai ter muita coisa pra mostrar. Vai ter muita coisa pra... coisa. Aqui, ó, arquivo confidencial. Vai ter muita errado, coisa. Tem muita coisa. Então, eu acho que essa habilidade de projetar visualmente, porque quando o seu coração acredita, quando seus olhos veem, o seu coração acredita e seu corpo age. Então, meio que eu comecei a criar essa realidade na minha cabeça através de imagens, sabe? Mas não só a imagem vazia. Não é só chegar e botar uma foto de um carro no mural e tá tudo bem. É só isso que você precisa fazer. Tem que ser uma pessoa acabativa. E eu acho que essa é uma das coisas que me trouxeram até aqui. Sabe o que é uma pessoa acabativa? É uma pessoa que tem a capacidade de terminar o que ela começa. Independente do cenário, das circunstâncias, das ferramentas que você tem. E eu vejo muita gente no meu próprio ciclo de amizade, de convívio, que tem sonhos muito bonitos, que tem objetivos de vida legais, com motivações interessantes, mas são pessoas que não são constantes e só, na minha opinião, só vence quem fica um pouco mais, sabe? Eu poderia ter desistido no primeiro visto, poderia ter desistido no primeiro intercâmbio, no segundo, no primeiro visto, no segundo visto, na viagem que eu ganhei. Sim. E não deu certo. Nos outros filmes que eu também fiz e que não ganhou o prêmio. Né? Porque eu falei só do que eu ganhei, né? Mas tiveram com Mas já teve certeza outros que eu não vários ganhei. outros que não. Teve outros que eu fui indicado que eu fui e não ganhei. Fui pra premiação e não ganhei. Então, é como se fosse uma sequência de vários nãos que pra muita gente é o suficiente pra que você pare. Né? Mas eu acho que se eu puder deixar um takeaway aqui hoje pra quem tá em casa, termina o que tu começa. E começa a treinar com coisas pequenas, sabe? Eu coloquei um projeto, eu tava com 106 quilos em janeiro, né? Em janeiro? Hoje eu tô com 84, né? Mas eu fiz um desafio comigo mesmo de 75 dias, né? Foi um desafio que eu tinha que beber 4 litros de água por dia, treinar durante 75 dias sem parar, 0 açúcar, escrever 10 páginas, ler 10 páginas de um livro, escrever no journal. Eu fiz um desafio de 75 dias, né? E eu sei que é um desafio hardcore, né? Porque 75 dias Sim, são muita 75 coisa. dias. Sim. Mas essa musculatura que eu tenho de terminar o que eu começo foi o que me deu força para ir até o fim, né? E hoje eu tô muito melhor, assim, a nível de autoestima, de bem-estar, de saúde, Legal. de energia, me sentindo bem melhor. E as pessoas olham e falam, caraca, que massa, eu vou fazer. Muita gente falou para mim nos stories que eu compartilhei. Uma semana, 15 dias. E aí, tá fazendo? Parei. Então, é isso. No final do dia, você tem que saber se você quer, se faz sentido pra você, porque vai doer. Vai doer, a vida vai acontecer. Mas se você sabe pra onde você quer ir, e se você entende que se você é uma pessoa acabativa, você vai colher o que você tá plantando hoje, que talvez vai demorar 10 anos, tá tudo bem. Né? O Thiago que as pessoas veem hoje na rede, começou a ser forjado lá na infância. Né? Anos e anos. E tem muitas partes da minha história que eu ainda não tô pronto pra compartilhar com as pessoas. E tá tudo bem. Né? Estou escrevendo meu livro agora, nesse momento também. Mas eu tenho muito orgulho da jornada que eu tive, porque eu tinha muito pouco para dar certo. Sabe? Muito pouco. Na rua da minha casa tinha 5 meninos, só tá vivo eu e meu irmão. É um crime, droga, o apelo é fácil. Ganhar dinheiro rápido. Tu vai passar 2 horas por dia estudando pra aprender inglês, pra depois tu ir trabalhar na barbearia do teu pai. Era isso que eu ouvia eles falarem. Tu vai fazer intercâmbio, se tua mãe trabalha de empregada doméstica. Tu vai pros Estados Unidos. Se tu for, tu vai morar debaixo de uma ponte. Já ouvi isso, tudo isso, né? E não posso nem culpar, porque às vezes você tá num ambiente que você realmente não vê ninguém vencendo. Essa é a realidade, você não Sim. consegue Né? ver, É tipo a história de ver José, perspectiva. né? Você conhece a história bíblica de José? Né? José, ele tinha os irmãos dele, ele teve o sonho que os irmãos iam se prostrar, que, né, foram analogias. No final do dia, todo mundo falou o quê? É louco, vamos vender ele, vamos matar ele. Venderam ele, e no final do dia o cara virou
o braço direito, né? Sim. Então, assim, eu levo muito isso na minha vida. Mas, de novo, tem que fazer sentido. No dia que o olho não brilhar mais... Acabou. Eu vi uma coisa muito legal essa semana do Bruno Avelar, que eu tava com ele gravando podcast, e ele falou pra mim assim, às vezes você vai ter que dizer não pra portas que são muito boas. Eu falei, verdade. Pra você ser o que você quer e você sabe que você tem um propósito de se tornar. Sim. Então aparece muito de convite, né? Marcas que também não tem a ver com o meu posicionamento, que eu vou dizer não. Convites que eu vou ganhar uma grana, mas não faz sentido pra minha audiência. De que vale ganhar um mundo e você deitar na cabeça e não ter essa paz de espírito sabendo que você está fazendo uma coisa legal pro mundo, sabe? E honrando os que vieram antes de você. Porque meu pai foi um homem escravizado. Ele viveu na escravização até 12 anos de idade, na fazenda de cana-de-açúcar. Ele fugiu, ele era gêmeo. Ficou dos 5 quando o pai dele morreu, que ele foi morar com esse fazendeiro, né? Minha avó deu ele, não tinha condição de criar. E ele viveu em situação análoga à escravização. E ainda assim... O cara saía para trabalhar, meu pai, né, como pedreiro, e ele deixava uma lista de matemática em cima da mesa. Quando voltar tem que estar respondida. Cálculos que ele inventava da cabeça dele. Como é mestre de obra, é bom de matemática, né? Sim. Então, eu vi meu pai, depois dos 50 anos, voltando para fazer cursinho pré-vestibular, que o sonho dele era se formar em matemática na universidade. Caramba. E minha mãe, que trabalhava de serviços gerais na escola, na mesma escola, ela trabalhava de dia e já ficava para a noite fazer o EJA, para poder se formar no ensino médio. Escola de jovens né? e adultos. Então eu tenho um legado que eu preciso honrar. Essas pessoas que batalharam, a minha mãe, ela lavava roupa na casa das pessoas para me vestir com os meus sonhos, sabe? Meu pai me ensinou a construir as pontes que eu tive que construir, eu aprendi foi através dos meus pais, quando eles diziam, não vai brincar com tal pessoa, não vai sair de casa. Né? Eu não entendia na época, que a gente não entende, Sim. mas eles estavam me guardando para que eu não fosse uma estatística, para que quando eu aparecesse no jornal, não fosse o Tiago que foi assassinado, mas foi o Tiago que ganhou o prêmio no filme. Né? E hoje na minha cidade as escolas fazem trabalho sobre mim, você acredita? Legal. Às vezes eu vou lá nas escolas e os meninos fazem apresentação, eu recebo... Escolas no Brasil também, agora em mês de novembro, sempre tem escola que faz, né? Personalidades da internet que inspiram, os meninos fazem cartazes por mim, as pessoas mandam os vídeos pra mim, eu fico super emocionado, legal. né? Porque é uma semente que a gente tá deixando no Sim, mundo. você né? tá mudando. É o legado. Você tá mudando É o vidas. legado. Você salva pessoas da tua cidade ou da tua região que podem acreditar que dá possível dar certo. Sim. Né? Não só da tua região. Você inspira outros negros, porque eu fui filho de negro e sei que é mais difícil, não adianta a gente dizer que não é. É assim. Né? Tem as dificuldades, né? E que legal, né? Essa questão do teu pai, que com certeza leva pro teu filho. É a mesma coisa que a gente foi, cara. A gente foi criado por um pai que não terminou o ensino médio e uma mãe que não terminou o ensino fundamental. Minha mãe tava aí. E você foi embora daqui a pouco. Tá aqui, esses dias em casa. Mas foram criados. E eu não entendia isso também, cara. Tipo, não deixava um montão de coisa. Meu pai não deixava andar com algumas pessoas da rua, que são pessoas que deram errado. Sim. E me salvando de alguma maneira, só que eu não entendendo, né? Me proibindo, meu putaço. A gente fica com raiva. Mas no fundo foram essas proibições que fez a gente ficar no ambiente certo, num ambiente melhor hoje, né? e chegar a conquistar várias coisas. Porque também fomos salvos, cara. Perfeito. E na nossa família tem várias pessoas que não deram certo. Né? Foi Perfeito. por um caminho errado. Muito legal, cara. Eu acho que em breve muita gente quer saber essas coisas que você ainda não tá aberto pra contar, né? Mas que vai ajudar muita gente. Sim. Com certeza. Essas histórias vão ajudar. E tanto Muito essas bom. histórias quanto essa parte de ensinar que ele tem estará disponível para você, que vai nos dias 13 e 14 de novembro no Santos Digital Week, onde a gente também quer dar acesso. Então tem área gratuita, tem área paga. A área paga começa com um ticket muito mais acessível, que é justamente para que você possa ter acesso ao conhecimento. É o que eu sempre falo, Thiago. Eu tenho duas únicas coisas que eu acredito que vão mudar o mundo: educação e comunicação. E hoje, graças a Deus, eu trabalho com os dois. Eu educo para ensinar as pessoas a se comunicarem, que é a mesma coisa que você faz, essa parte toda de educação e comunicar isso. E quero te agradecer demais por ter aberto seu coração, aberto a sua mente brilhante aqui dentro do SDCast, passado pra gente tanto conhecimento e ter aceitado participar desse programa com a gente. A próxima vez vai ser em inglês. Em inglês, é isso aí. O Marcelo vai muito vir bom. preparado. Vou treinar, vou vir preparado, vou vir fluente.
Empaquetar o público mundial agora. É, né? agora a gente vai alcançar o Exatamente. mundo. Vamos contar Agora essa a gente história em vai pra inglês. Outro patamar, mas obrigada de verdade por ter aceitado, participado com a gente. E nos vemos 13 e 14 em Santos de Tauíque, não é isso? Vamos tá lá. Obrigado, amei o papo, me senti como se estivesse na mesa, assim, conversando com amigos, Ai, né? que Intenção, bom. intenção. Foi muito bom e eu espero que a galera de casa tenha pegado alguns insights aí, a gente Vai tenha pegar, contribuído com aí com o certeza. desenvolvimento deles. E me segue nas redes sociais, né? Deixa eu vender meu Muito peixe, bom. tá? Certo, Fale. Arroba eu sou o Thiago Rocha lá no Instagram e nas outras redes, Teacher Thiago Rocha, tá? Não tem H meu nome não, é o Thiago original, tá É bom? Thiago com TI e ali a gente tem 2 Thiagos, um com H e outro sem H. O pessoal do H ficou chateado, o Olha pessoal agora do esse Thiago H sem de H vocês, tá, né? tá muito Esse negócio de feliz Thiago com H é um isso. negócio dos anos... É recente, é depois. Nutella, é Nem Nutella. tem sentido. Quando era criança não tinha nenhum Thiago com H, Com não. H, é Thiago com TI. E se você não estranhe, tá? A foto parece realmente o Will Smith, viu? Então, assim, sou o Thiago Rocha, ou Will Smith, ou meio Google. Denzel Washington, um pouquinho Carlton, é tudo isso dentro da mesma pessoa. É isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigada, o SDCast fica por aqui, a gente se vê na próxima e Valeu. também no Santos de Tauíque, 13 e 14 de novembro. Eu espero você. Beijo, tchau.